Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais essa aula aqui no Bora Aprender. Eu sou Paulo César e hoje nós vamos conversar sobre como você pode Fala escrever pessoal, o seu sejam muito artigo. bem-vindos a mais essa aula aqui no Bora Aprender. Então, hoje nós vamos conversar sobre como você pode dar os seus primeiros passos na escrita de um artigo acadêmico, como você pode, tirar as ideias, como pensar em títulos. Então, essa aula é voltada tanto para quem ainda vai entrar no mestrado, como também para quem já está no mestrado e precisa começar a escrever. Então, algum desses pontos que é voltado para artigo acadêmico também muito se assemelha a um projeto de pesquisa. E para essa aula de hoje, eu vou convidar a professora doutora Paula Menezes, ela que foi vencedora do Prêmio CAPES de Tese em 2020 na área de Medicina 1, ou seja, foi o melhor trabalho final de doutorado, né? A tese é o trabalho final do doutorado em 2021 na área dela. Paula, seja muito bem-vinda aqui ao Bora Aprender. Boa noite, pessoal. Queria primeiro agradecer ao Paulo pelo convite. Fiquei bem feliz em poder vir conversar um pouquinho, né, com vocês hoje sobre esse tema que tantas pessoas têm muita dúvida, né? Então, vamos aí, vamos conversar sobre isso. E Paula, para a gente já começar, como é que foi essa questão do Prêmio CAPES de Tese? Porque alguns dos critérios é originalidade, é qualidade do trabalho, provavelmente tem que ser um trabalho inédito. Então, para você chegar nesses pontos, teve que dar uma suada, né? Foi uma jornada. Como é que foi isso? Foi uma jornada de muitas noites sem dormir, viu, Paulo? Às vezes eu acordava no meio da noite e tinha que anotar uma ideia que vinha, assim. Porque foi algo que me fez sair muito da minha zona de conforto, sabe? Eu costumo dizer, não sei se alguém já viu algumas das minhas lives, mas eu sempre falo que eu fiz 3 doutorados em um só. Por quê? Porque eu comecei minha carreira acadêmica na iniciação científica, né? E aí, desde a Aham. iniciação científica, que é como se fosse um estágio, só que um laboratório de pesquisa, né, dentro da universidade. Então, eu fazia pesquisa desde então, foi lá onde eu aprendi tudo de escrita acadêmica que eu sei hoje. E aí eu fui trabalhando sempre na mesma linha até o mestrado. E aí, quando eu entrei no doutorado, eu já estava de saco cheio de trabalhar com aquilo, queria mudar de tema. E aí eu fui para uma área totalmente nova, né? Isso foi em 2014. E entre 2014 e 2015, né? E nem se falava ainda, eu desenvolvi uma meia compressiva. Coloquei um medicamento, basicamente, coloquei um medicamento numa meia compressiva, né? E são aquelas meias que o pessoal que tem varizes usa, então foi algo bem inédito. Naquela época ainda quase ninguém nem imaginava que dava para colocar medicamento e roupa. Basicamente é isso, medicamento e um pedaço de pano. Então, já veio daí a ideia, né? Até foi desacreditada pelo meu orientador a primeira vez que eu lancei a ideia para ele disse que não ia dar certo. E aí outra professora, né, que foi a minha orientadora, disse que ela sabia que dava para fazer no laboratório dela, que era para eu ir para lá, que foi até em Porto Alegre, passei um frio do cão lá. E aí deu certo, né? Com isso foram se abrindo, né, outras oportunidades. Então teve esse trabalho, aí depois veio a bolsa de doutorado de sanduíche, né, que a CAPES ela liberava, né, a cada ano essas bolsas de doutorado para a gente ir fazer em outro país, e aí eu fui fazer nos Estados Unidos. Cheguei lá, fui trabalhar com um tema totalmente diferente, porque isso o orientador já tinha me falado aqui. Às vezes, quando a gente chega lá, não é o projeto que a gente escreve aqui para ganhar a bolsa que a gente vai executar lá. Quando chega lá, a história é outra. Né? A gente vai dançar conforme a música deles. E aí eu fui trabalhar com o que eles faziam, né? Que foi impressão 3D, célula-tronco, um monte de coisa que eu nunca tinha nem ouvido falar. Então, todo o meu doutorado foi muito desafiador, porque eu não sabia de nada do que eu estava fazendo, tive que estudar muito. Né? E essa parte do desenvolvimento das meias, além de eu não saber a parte de desenvolvimento, fui aprender lá em Porto Alegre, né? Quando eu voltei para Aracaju, né, que eu sou de Aracaju, então meu orientador falou, Paulo, agora vamos testar em pacientes, né? E aí eu também nunca tinha trabalhado com seres humanos, né? Eu sou farmacêutica, então até então só tinha trabalhado com ratos, que eu odiava, não gostava de trabalhar com os animais, porque tinha dó deles, né? Não gostava do procedimento, então fui trabalhar com humanos, que é outra pegada, né?
comitê de ética, não sei o quê. Então, levei um pau aí no comitê de ética, fiquei 2 anos sem conseguir aprovar, porque eu não sabia mexer na plataforma Brasil, ninguém me ensinou. Então, Inclusive, a gente pode assim, falar um pouco sobre o comitê de ética. Tem muitos alunos aqui do mestrado. E depois a gente dá uma pincelada quais foram alguns dos seus erros, alguns acertos que você teve, né? O comitê de ética é essencial se você quer trabalhar com humanos. Mesmo que seja uma entrevista, mesmo que seja um questionário aplicado, envolver o ser humano, comitê de ética, né? exato. Então, foi mais ou menos assim, por isso que eu falo que foram 3 doutorados em um, né? E aí acabou ficando algo muito complexo e completo, assim, não foi fácil escrever essa tese, porque eu fiz muita questão de colocar essa parte que eu fiz nos Estados Unidos, por, assim, uma questão de devolver para a sociedade, né, o conhecimento que a gente construiu lá. Imagina, eu recebi uma bolsa há um ano para fazer aquilo, então eu queria fazer essa devolutiva. E aí assumi o risco de ser detonada na banca, né? Então foi uma tese muito difícil de escrever para juntar e fazer com que as coisas tivessem uma linha de raciocínio, né? Enfim, então, cumprido esse desafio, apareceu, né, o edital do Prêmio CAPES. Eu já sabia, meu orientador já sempre falava, Paula, vamos mandar, né? E não, eu confesso, não era um sonho meu, porque, assim, muitos alunos de mestrado e doutorado nem sabem que esse prêmio existe, né? Às vezes a gente descobre algumas coisas pelos orientadores. Então, meu orientador falava, até então eu nem sabia. E aí eu comecei o doutorado, eu não vou te dizer que eu tive um planejamento estratégico assim, perfeito não, para ganhar o prêmio, mas eu sempre tinha em mente, e sempre tudo de melhor que eu pudesse fazer para atingir, eu fazia, né? Uma das coisas era fazer o doutorado de sanduíche, né? Que, assim, indiretamente pontua, tá? Então, publicar muitos artigos em boas revistas, pontua. Ter um trabalho totalmente inédito, né? Algo que ninguém nunca tenha feito antes, pontua. Então, basicamente foi isso, assim. Eles olham o currículo também, então tudo isso, sabe, leva ao prêmio. É igual quando eu ganhei, uma professora do Rio Grande do Sul me falou uma coisa bem interessante ali no meu Instagram. Ela falou assim, me parabenizou, eu nem conheço ela pessoalmente, mas ela me parabenizou e falou que o prêmio CAPES, ele não é um prêmio de hoje, sabe? Ele não é um prêmio da minha tese. Ele é um prêmio da construção, né, da minha vida acadêmica, desde lá da iniciação científica, né, dos primeiros experimentos, de todos os erros que eu já tive, tudo isso, né, me trouxe até o prêmio. Então, em 2020, quando eu submeti um produto final, né, mas aquilo vem cheio de características minhas, de erros e aprendizados durante essa caminhada. Então, é igual você falou, é uma jornada mesmo. Então esses erros e aprendizagens realmente faz parte, né? Porque hoje mesmo eu recebi algumas mensagens de alunos do mestrado memorável que estão assim angustiadas, porque às vezes o orientador está mais ausente, porque estagnou na metodologia. Então isso faz parte da vida de um aluno do mestrado, é natural. Eu sinto informar que esse talvez seja um dos seus primeiros problemas na pós-graduação. Ainda vão vir muitos, né? Então, assim, a gente acaba engrossando a casca mesmo, né? E aprende também muito com essas coisas. Então, assim, vocês vão ver. Vocês estão agora no começo, alguns, né? Talvez já tenham alguns um pouquinho no final, outros entrando, outros aí no meio do processo. Mas a cada erro, é muito ruim quando a gente identifica que errou, às vezes a gente não sabe como vai consertar aquele erro, né? Então, durante esse processo, a sensação é ruim. Mas imagine, né? Quando você consegue acertar, então, quando você ultrapassa essa barreira do erro, é muito gratificante você olhar para trás e dizer, putz, esse negócio que eu não sabia fazer agora eu consigo, então vão vir outros obstáculos. E assim vai. E eu tenho uma coisa comigo, a faculdade de farmácia é muito difícil, muito. As químicas são horrorosas, é muito difícil passar, mas eu tinha um negócio comigo na graduação. No final dá tudo certo, e até hoje eu sou muito assim. Eu acredito muito que no final dá tudo certo e a gente vai transpondo essas barreiras e vocês vão ver, no final vai dar tudo certo. Vocês vão conseguir passar no mestrado, vocês vão conseguir defender o mestrado. Olha quantas pessoas já conseguiram, né? É só ter perseverança e foco e seguir aí tentando corrigir esses erros, pedir ajuda, né, de quem é mais experiente, do Paulo, né, que está aí bem dentro do tema aí de vocês. No que eu puder ajudar, também fico à disposição. E é isso, sempre pedir ajuda e nunca desistir, tá? Porque vocês vão ver, é muito gratificante o dia de uma defesa de mestrado, quando
a leitura da ata acontece e a gente vê que foi aprovado, né? Então, resumindo, é natural se sentir um pouco perdido, um pouco desnorteado, seguir sem saber se realmente aquele tema é o tema mesmo que tem que ir, às vezes a ausência do orientador. Então, essa bagunça, que muitas vezes também está com a gente, né, na hora durante o mestrado, aquela sensação que vai dar tudo errado, tem como dar certo, né? E acho que hoje a gente vai conversar sobre alguns passos, justamente para a pessoa já conseguir se nortear mais um pouquinho, né, Paula? Com certeza. Com E certeza. nessa questão do artigo acadêmico, né? Quando a gente fala do artigo, de uma certa forma a gente também está pensando no projeto de pesquisa, né? A Paula, ela tem um Insta e um canal no YouTube, que é o Seja PhD. Depois vocês podem visitar, tem muito vídeo bacana demais lá. E aí, ela trabalha, né, os temas de metodologia e tudo. E ela também tem um grupo de mentoria dela. E Paula, eu queria que você assim falasse quais as principais dificuldades que algumas alunas suas já apresentaram com relação ao artigo, né? O que é que você percebeu? Onde é que está o ponto fraco, assim, que se você acertar, você já começa a andar? Eu poderia listar aqui 3 grandes coisas, tá? Que os alunos têm mais dificuldade quando se depara em precisar escrever um artigo. O primeiro, sem dúvidas, é definir o tema, né? Então, é igual você falou, Paulo, é muito parecido com o projeto, né? E tem muita gente que vai escrever o artigo sem ter um projeto antes, então acaba ficando mais perdido ainda. Às vezes, eu já deixo a minha primeira dica, né, ou sugestão, é que você faça um planejamento desse artigo, que vocês façam um projetinho, não precisa ser a coisa mais organizada do mundo, né? Mais formatada do mundo, mas assim, tenha no papel escrito, né? O planejamento que você tem para aquele artigo, isso vai nortear demais, né? A fase de escrever em si. Então, definir o tema é uma das grandes dificuldades. Eu vou listar aqui as 4 maiores, na verdade, depois eu vou falar um pouquinho sobre cada uma, pode ser? Então, ó, a primeira é definir o tema, certo? Depois que você define o tema, aí você se preocupa, você definiu o tema, né? Pesquisou, já sabe o que vai fazer, ou já fez a sua pesquisa prática, já tem os resultados. Então, às vezes o aluno se pergunta, o que eu vou escrever? Como eu vou escrever aquilo, né? Depois que o artigo está pronto, o aluno se pergunta, qual a revista que eu vou submeter? Às vezes ele também está no começo, né? E às vezes, para passar na seleção, o aluno já quer ter um artigo para ver se pontua melhor. Já digo de antemão que não precisa ter artigo para passar em seleção, certo? Mas quem tem, às vezes, consegue pontuar um pouco melhor no currículo, a depender do tipo de mestrado, né? Então, às vezes, o aluno também se pergunta: precisa de orientador para escrever um artigo? Certo? Então, essas são as 4 grandes perguntas, tá? E para a primeira, que é para definir o tema, eu sempre gosto de fazer em 3 partes. E eu faço, hoje mesmo estava escrevendo um projeto de pesquisa, escolhendo um tema para o meu projeto, e o meu processo de trabalho é basicamente o quê? A gente sempre está, a todo momento, isso faz parte da natureza humana, a todo momento a gente está observando as coisas, né? Você está andando na rua, mesmo que você esteja indo para o supermercado, mas você está observando, né? Problemas, é um lixo que está acumulado na rua, né? É algo que está, sei lá, problemas no dia a dia a gente vai observando, né? Mesmo que a gente não esteja com a atenção voltada para aquilo, mas o cérebro vai recebendo essas informações a todo tempo. Então, observe, né? A realidade ao seu redor e comece a se questionar: será que eu podia fazer uma pesquisa para tentar resolver esse problema? Né? Quando você identificar esse problema, você pode ir buscar na internet, né? Em artigos, principalmente em artigos científicos que são mais atuais, né? Os livros eles acabam sendo mais desatualizados porque eles são um catálogo de artigos, alguns livros, né? E então, vá pesquisar, será que já tem solução para isso? Né? Às vezes até já vai ter solução, mas às vezes você, com a sua mente super criativa, que todos nós somos criativos, a gente já nasce criativo, né? Então, às vezes a nossa cabeça já pensou em uma solução diferente do que já tem. E é aí onde você tem ideia inovadora, tá? Então, basicamente são esses passos. Olhar a realidade ao seu redor, ver o que, que você poderia, né, fazer uma pesquisa para resolver esse problema e vai vir a ideia. E às vezes você diz, não, Paula, mas aí tem que ser um gênio, tem que ser um Einstein para conseguir, né, ter uma ideia inovadora. E eu te falo, não é, porque eu já passei por esse processo várias vezes e eu estou longe de ser uma pessoa dessa, tá? Uma coisa que, pronto, uma pessoa que eu acho genial é o meu supervisor do doutorado de sanduíche lá dos Estados Unidos.
Ele é genial, aquele cara. Ele estava brincando com o Lego da filha uma vez, e aí ele teve uma ideia de colocar, imprimir no laboratório uma estrutura, uma impressora 3D e colocar a célula dentro daquilo. Então, ele é genial. Mas aquilo, na verdade, é o que um cara chamado Murilo Gun fala, que é a combinatividade. Então, a gente está recebendo essas informações a todo tempo e o nosso cérebro combina as ideias. Então, a gente não é inovador, a gente é muito mais combinativo. E uma vez eu disse para esse meu orientador lá que eu costumava ter as minhas ideias como uma colcha de retalhos, eu ia juntando. Então, a minha ideia das meias, né, foi assim, já tinha meia compressiva. O médico já passa, toda vez que a pessoa tem uma varizes e vai no médico, ele já passa a meia compressiva. Ele já passa o medicamento para a pessoa tomar. Mas o que eu pensei, eu posso juntar os dois. E aí aquela pessoa que esquece de tomar o comprimido, usando a meia já vai resolver. Então eu combinei. E assim como eu combinei, como o meu orientador combinou a ideia lá do brinquedo da filha, você também pode ter uma ideia dessa. Vai ter gente que vai achar mirabolante? Vai, o meu orientador achou a minha ideia mirabolante. Mas ela foi prêmio CAPES de tese. Então, assim, sempre acredite na sua ideia. Se você se cercou de métodos confiáveis para executar aquela ideia, não tenha medo, vá até o fim. Porque comigo foi assim, durante todo o meu doutorado, sempre tinha alguém para dizer que aquela ideia ia dar errado. Mas eu sabia que eu estava usando os métodos certos e confiáveis, métodos que estavam lá descritos em outros artigos. Então, eu sabia que era possível dar certo. E eu fui até o fim, e deu certo, tá? Então, esses são os 3 grandes passos para ter uma boa ideia. Depois que você tem a boa ideia, que você executou a sua pesquisa, agora você vai se preocupar em como vai escrever, né, esse artigo. E aí, para qualquer trabalho, a gente sabe, né, em português, na língua portuguesa, como é que a gente escreve uma redação para passar no vestibular, né? Introdução, desenvolvimento e conclusão, né? Assim que tem que ser um texto dissertativo. Então, para um texto acadêmico qualquer, também é assim. O texto ele tem que ter início, meio e fim. Pense no texto como uma história. Você tem que contar a história, né? O leitor que vai ler seu trabalho, ele precisa entender o seu trabalho do começo ao fim. Então, dentro de algumas áreas mais específicas, né, da área científica, às vezes as pessoas dividem esse início, meio e fim, introdução, desenvolvimento e conclusão, em uma estrutura que eu chamo de IMRDC, que é introdução, metodologia, resultados de discussão e conclusão, certo? Então, tem áreas que vai subdividir isso, mas no fundo sempre vai ser introdução, desenvolvimento e conclusão, tá? Então, na introdução, você sempre vai contar, vai situar o leitor no tema do seu trabalho. Sempre a introdução tem que ser isso, você situar o leitor. Imagine, dentro do universo de possibilidades, onde está o seu trabalho, tá? No método, gente, eu sei que para muitas pessoas é muito difícil escrever a seção de material e métodos, né? Alguns chamam de metodologia, outros chamam de procedimentos experimentais. Mas e trocando em miúdos, o que é isso? Isso é um passo a passo. Pense numa receita de bolo. Quando vocês vão fazer um bolo, não segue um passo a passo? Então, no trabalho científico é a mesma coisa. Você vai seguir um passo a passo para alcançar, né, os objetivos da pesquisa. Os objetivos é, na verdade, a grande finalidade, o que você quer fazer com aquela pesquisa, né? Então, os métodos eles vão servir para isso. Vão ser pequenos passos para alcançar aquele método. E aí você pode me perguntar, mas eu vou inventar os métodos, Paulo? Eu não sei. Eu não sei inventar esses métodos. Você pode até inventar, só que quando a gente inventa um método, a gente tem que fazer uma coisa chamada de validação. Ou seja, você inventa um método e testa para provar que ele funciona. Então, na verdade, na grande parte, né, da área científica, o que a gente faz é reproduzir os métodos, ou seja, usar métodos que outros artigos já usaram, que outros trabalhos já usaram, e você usa para aplicar na sua pesquisa para ter um resultado diferente, ou não, né? Quando você vai fazer uma pesquisa simplesmente para realmente testar o trabalho anterior, né? Aí você tem que fazer tudo exatamente igual para chegar no mesmo resultado. Isso a gente chama de reprodutibilidade. Mas não é o que mais acontece. O que mais acontece é a gente pegar um método de um artigo, um método de outro, e você vai fazendo ali a sua coxa de retalhos e cria a sua metodologia, né? Com uma série de métodos diferentes para atender e responder aí a sua pergunta de pesquisa, aquela pergunta que você, né, teve inicialmente com aquela ideia de fazer a pesquisa, certo? Depois que você fez o bolo, né, que você seguiu essa receita, e aí você teve o seu bolo, na verdade, é o resultado, tá? Então, qual foi o resultado? Se for o meu bolo, vai ser um bolo solado. Aí eu vou ter que explicar por que ele solou. Aí eu vou ter que ver se eu usei o método errado, né?
Por que que o bolo da minha sogra dá certo e o meu dá errado? Então, eu vou ter que justificar, explicar por que aquilo aconteceu, né? E mostrar como, talvez no futuro, né, outros trabalhos possam vir para fazer com que esse bolo dê certo. Eu posso perceber o que é que deu errado e dizer, ó, quem for fazer esse bolo, faça assim agora, porque eu já descobri onde é que deu errado. Então, pelo menos os meus alunos, né, da mentoria aqui da Seja PhD, o que eles mais sentem dificuldade é justamente na hora de discutir. Ontem eu estava lendo uma tese de doutorado e a menina ela descreveu perfeitamente os resultados, foi lindo. Só que na hora de discutir, ela não conseguiu explicar por que ela teve aquele resultado, né? Ela não conseguiu comparar aquele resultado com outros trabalhos parecidos, né? Ela não conseguiu dizer onde o trabalho dela estava enfraquecido, né? Ela não conseguiu identificar pontos de melhoria no trabalho. Então, tudo que eu estou falando agora, isso tudo é discussão, certo? E no final é a conclusão, onde você vai responder o objetivo da pesquisa. Você vai dizer, olha, o meu bolo deu certo, o meu bolo deu errado. Então, é uma resposta ao objetivo. Então, o que você tem que escrever no artigo, basicamente é isso, certo? Você tem que seguir esse raciocínio. Com o artigo pronto, aí vem a terceira coisa, né? Qual revista enviar? E aí entra outra grande questão, né? Você pode enviar para revistas brasileiras, você pode enviar para revistas internacionais. Para revistas internacionais, a ciência já está mais preparada. Existem sites, né, que indicam revistas que você pode mandar o seu artigo que tem chance de ser aceito. No Brasil, não tem um site desse. Então, no Brasil, a gente tem que ir garimpando. Como que eu faço, né? Eu vou olhando, então estou aqui escrevendo o meu artigo. Eu li uma série de outros artigos para escrever o meu, para escrever a introdução, para escrever a discussão. Então, quando eu estou lendo aqueles artigos, eu vou observando em que revistas eles foram publicados. E eu faço uma listinha e coloco no post-it aqui na minha parede ou no meu caderno. E eu vou, né, depois com essa listinha eu vou escolher, dentre aquelas revistas, qual que o meu artigo emplacaria, tá? Isso que eu faço para revistas brasileiras. Claro, em qualquer tipo de revista, a gente sempre tem que olhar uma coisa que é chamada de escopo. O que é escopo? O escopo, na verdade, é o interesse que a revista tem, tá? É o interesse do assunto. Então, por exemplo, eu sou da área da saúde, né? Então, da área, por exemplo, desenvolvimento de novas tecnologias. Então, se eu tivesse uma revista, o meu interesse seria em publicar artigos que estão desenvolvendo novas tecnologias. Eu não teria interesse, por exemplo, em aceitar um artigo que falasse sobre escrita de livros acadêmicos. Por quê? Porque o meu público ele quer ler novas tecnologias. O meu público não quer ler escrita de livros. Não é que escrita de livros não é um tema bom. É um tema bom. Mas é porque o meu público não quer ouvir isso, tá? Então, esse é o escopo. Então, as revistas, elas aceitam ou não os artigos baseados nesses interesses que o público dela tem. Para revistas internacionais, aí a gente tem um site, tá? Tem vários, mas o Jane é o mais geral, tá? Você pode colocar assim, Jane no Google, Jane Revistas, algo assim, né? Que, na verdade, o termo em inglês é Jane, né? Seria Journal Author Name Estimator. Então, você coloca o resumo do seu artigo lá e ele vai procurar, vai lhe dar uma lista de todas as revistas que poderiam estar interessadas em publicar o seu artigo. Então, ao invés de você fazer a busca manual, né, olhando em outros artigos, você, na verdade, já tem ali uma lista, você vai pegar aquela lista e vai olhar, né, quais revistas você teria interesse. E nesse olhar, você precisa observar qual é o fator de impacto, qual é o Qualis, né, porque aqui no Brasil a CAPES criou o Qualis, que é um indicativo, né, um indicador de qualidade dos artigos. Então, os programas de pós-graduação sempre pedem, publique Qualis A ou Qualis B. Então, a gente sempre quer estar ali no Qualis A ou B, né? E então tem que olhar isso, qual é o Qualis da revista. Eu gosto de olhar essa revista paga, né? Por quê? Porque muitas revistas cobram para publicar, não são todas, mas algumas cobram, e às vezes o programa de pós-graduação não está com dinheiro para pagar, principalmente com tantos cortes na educação, certo? E eu não acho justo o aluno ter que pagar. Já participei de rateio para pagar artigo, já, mas não acho justo, tá? Então, quando eu vou submeter, eu sempre procuro revistas que não pagam. Isso é um critério pessoal, certo? Que mais? Então, para escolher a revista, basicamente, você tem que olhar esses aspectos. E a outra pergunta era se precisa de orientador, né? E aí, assim, não precisa, certo? Você pode fazer um artigo sozinho e mandar.
às vezes não é tão fácil de conseguir publicar. Por quê? Porque quando você tem um orientador, né, vai ter uma pessoa ali, né, que vai ler, que vai corrigir o seu trabalho, vai ver onde ele pode melhorar. Então, às vezes, o trabalho ele melhora um pouco a qualidade. Mas, às vezes, esse cara também foge. Às vezes, você só tem no papel. Às vezes, a pessoa não existe ali, né, para te ajudar na hora que você mais precisa. Então, assim, tecnicamente não precisa, mas é de praxe se ter, tá? Para publicar um artigo. Beleza? Às vezes não é muito fácil publicar sem eles, justamente pela qualidade que esse trabalho vai ter. Mas hoje, em contrapartida, a gente tem outras pessoas, né, que a gente chama dos orientadores virtuais, que estão aí para ajudar vocês. Então, se você está aqui nessa aula hoje, é porque você quer a ajuda dessas pessoas. Então, estou eu aqui te ajudando, está o Paulo aí te ajudando, e tantas outras pessoas. Então, hoje, né, diferente da minha geração e da de Paulo, hoje vocês têm muito mais ajuda do que a gente já teve. Então, com certeza vocês vão errar muito menos do que a gente já errou, tá? Então, Paula, resumindo o que você falou, o artigo, né, para quem chegou agora, a gente pode dividir de uma maneira introdução, desenvolvimento, conclusão. Lá como a gente fazia, por exemplo, redação para o Enem, para o vestibular. Pensa numa estrutura mais simples. Não complexifica tudo agora. Ah, metodologia, resultado, discussão. Não. Primeiro introdução, revisão geral sobre o assunto, vai para o desenvolvimento, e aí você trouxe uma sigla legal, né? Da metodologia, resultado, discussão. E aí, eu achei bacana que você falou o seguinte, que você observa outros artigos e pega as melhores práticas desses artigos. Por exemplo, qual metodologia que um usou, qual a metodologia que o outro usou. Um usou Antônio Carlos Gil, né, que é muito usado em metodologia de pesquisa na área de humanas. Aí tem Lacones e Marcones e Lacatos. Então, quando você vai vendo outros artigos, você começa também a trazer um repertório, né? Como você falou, Murilo Gun falou da combinatividade. Exato. Ou seja, você combina, né? Outras coisas. Não é que você está plagiando ou copiando, mas você está pegando repertório de artigos que já foram publicados e aí você não parte do zero. Eu acho que parte da angústia é você pegar a folha em branco, começar a escrever sem nenhum referencial, sem nenhuma referência, sem um norte. E aí, eu acho que o primeiro problema, quando você senta para fazer um artigo, é escolher o tema. E aí, por exemplo, tem algumas alunas minhas aqui, por exemplo, tem o Jefferson. O Jefferson vai falar sobre o karatê e a questão da ansiedade, né? A questão de transtornos mentais, como que combina uma coisa com a outra. Então, ele vai aprofundar aí o método. Aí tem a Wilma, vai falar de biblioteca, porque ela puxou da área profissional dela. Como você falou, sai na rua e observa, né, o que está ao redor. Então, ela trabalha numa biblioteca, percebeu uma questão com os alunos cegos, então já combinou com a inclusão. A Leila pensou no tradutor e intérprete de Libras. Como é esse trabalho lá no Instituto Federal? Então, a partir do seu próprio ambiente de trabalho, pessoal, você já consegue capturar bons temas, né? Exato. E são os melhores temas, eles vêm justamente disso, porque eles têm uma aplicação prática. Então, até para justificar é mais fácil, né? Quem lê já entende, nossa, isso é importante mesmo. Então, você já ganha, né, o coração dos leitores. E esse ponto que você falou é importante, porque uma dificuldade que o pessoal sentiu foi justamente a justificativa, né? A justificativa, o momento, talvez não do artigo também, né? Mas assim, o projeto de pesquisa tem que estar assim, muito bem elaborado. Por que você vai pesquisar sobre isso? Qual a relevância científica? Qual a relevância pessoal? No seu trabalho, qual era a justificativa assim, da meia compressiva, com remédio? Você lembra? Sim. Eu gosto muito de colocar na justificativa alguns pontos. Primeiro, né, eu gosto de mostrar por que é preciso fazer aquele trabalho, né? Certo. E outra coisa, mostrar, se ele tiver inovação, mostrar essa inovação dele. Então, eu mostrei isso, que era algo, né, totalmente novo, e a principal justificativa, para quem é da área de farmácia, a gente chama de uma coisa que é adesão à farmacoterapia, que na verdade é o quê? Os pacientes, eles esquecem de tomar os medicamentos. Então, por exemplo, eu vou tomar meu anticoncepcional hoje, mas eu esqueço de tomar amanhã e quinta e quarta, entendeu? Então, isso que a gente chama de adesão. Eu justifiquei justamente por isso, né? Que se o paciente, ele calça a meia, já tem medicamento na meia,
Se ele esquecer de tomar o medicamento, não vai ter problema, o medicamento já vai estar na meia. Então, com isso, eu estava contribuindo, né, para essa adesão do paciente ao tratamento. Essa foi a minha justificativa. Ah, entendi. Então, com a justificativa, você pegou realmente a viabilidade técnica, o impacto social, né, na vida das pessoas. Porque no ProfEPT, que é onde meus alunos são, eles precisam produzir um produto educacional que visa uma transformação social, seja no setor de um instituto federal, seja no próprio trabalho, seja em todos os institutos. Então, precisa ser aplicável e precisa contribuir com algo, né? No seu caso ficou super claro. Mas para muitas pessoas, elas sentem essa dificuldade. Como é que eu vou justificar? Então, é por aí. Qual a relevância disso para a sociedade e como que você vai chegar nesse resultado, né? Exato. Outro Às ponto, vezes o Paula. trabalho, desculpa. Pode falar. Às vezes o trabalho ele não transforma a sociedade hoje, né? Às vezes não é só o seu trabalho que vai transformar, mas ele contribui, né, para uma transformação futura. Então isso também deve ser levado em consideração. Às vezes é por isso que o aluno tem mais dificuldade em justificar, porque ele acha que não é que o trabalho dele ainda não vai ser uma política pública, mas ele é importante para que aquela política pública ela venha a existir. E eu particularmente gosto muito desses trabalhos que são aplicados, porque é mais fácil a gente justificar, né? A gente se empolga mais também para fazer o trabalho, porque a gente vê um produto ali na frente. Só para a gente ver aqui algumas perguntas. O Fábio Alexandre perguntou o seguinte, né? Quando você estava falando da questão do artigo, tem que escrever o artigo conforme as orientações da revista? Tem. Tem uma coisa na revista, lá no site de cada revista, tem uma coisa chamada instruções para os autores, né? Que a gente chama de normas da revista. Algumas chamam de guia para os autores. Lá vai ter toda a formatação que eles querem, né? Qual é a fonte, o tipo de letra que você vai usar, qual é o tamanho da letra, principalmente, preste atenção, como organizar as referências. Porque às vezes você submete o artigo na revista e ele volta no mesmo dia, né? Dizendo que você não arrumou as referências de acordo com as normas da revista. Então, são esses aspectos que mais você tem que olhar, né? Qual é a formatação geral, referências, né? Como que eles querem a estrutura, se eles querem introdução, métodos, resultado de discussão, conclusão, qual é essa estrutura que eles querem. Então, sempre tem que olhar a norma da revista. Fora que nem toda revista é a ABNT, né? A ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, que normalmente rege o projeto de pesquisa no Brasil. Mas na revista internacional, às vezes é a norma APA, né? Diferente. Exato. Então tem que ficar atento a isso também. Exato. Outra pergunta, quando você falou sobre o artigo pago, né? Deixa eu ver se foi a Wilma. Ela comentou, né, que é um critério muito interessante escolher uma revista que não cobra artigo. Mas aí a Thaís perguntou o seguinte: artigo pago tem mais chance de publicação? Não. Vamos lá. Aqui a gente precisa falar de outra coisa, né? Que são as revistas predatórias, tá? Existem algumas revistas que... Por que a gente chama de predatórias? Porque elas se aproveitam da inocência do pesquisador, né? E ela convida aquele pesquisador para mandar o artigo, e aí quando a pessoa inicia a tese, ela não sabe disso. Eu não sabia disso no mestrado. E chegou a revista predatória e me convidou por e-mail. Paula, você quer mandar um artigo para a nossa revista? Aí o que acontece lá? É uma revista paga, certo? É fácil de publicar, mas ela só pensa no dinheiro, então ela não avalia a qualidade do seu artigo, não tem avaliadores, que a gente chama de revisão por pares, né? Avaliadores que vão corrigir o seu artigo e dar sugestões de melhorias, não tem. Então, eles não seguem as boas práticas de qualidade de uma revista científica. Então, você paga e morreu aquele artigo, porque ninguém vai querer citar, ninguém vai confiar naquele resultado. Então, fujam de revistas predatórias, certo? Para vocês verem se aquela revista que você quer mandar ou não é uma revista predatória, você coloca assim no Google, lista de revistas predatórias, e coloca para o Google traduzir isso. Aí vai ter lá em inglês, né? List of Predatory Journals. Aí vai ter uma lista. Se aquela revista que você quer mandar aparecer na lista, não mande, porque ela é uma revista predatória que só quer o seu dinheiro, tá? Pronto. Falamos do lado negro, agora vamos para a parte, né, normal. Então, na parte normal, existem revistas que pagam e outras que não pagam para publicar. O nível de dificuldade é o mesmo, certo? Agora, por que umas cobram, né? Porque eles vão lá justificar que tem os critérios de edição, não sei o quê. As que cobram, normalmente deixam o artigo disponível em PDF, gratuito para qualquer pessoa usar, né? Acessar de casa e baixar o artigo em PDF.
As que não cobram, às vezes ela deixa o artigo em acesso restrito, ou seja, você não consegue baixar o PDF de casa, você consegue baixar o PDF da universidade, ou se você fizer um acesso remoto, né? Agora na pandemia a gente teve mais isso, de fazer o acesso remoto de casa como se tivesse com o computador na universidade, aí consegue baixar. Então são essas diferenças. Para publicar não é mais fácil de pagar, não, tá? Desconfie do que é fácil. Inclusive, minha caixa de entrada do e-mail lota, assim, com várias revistas com nomes um mais estranho que o outro, que em inglês, em português. Então, esse lance da revista predatória é bem real. Eu nem abro inglês mais. A Wilma perguntou, porque ela observou que alguns artigos que ela leu, quase todos parecem como se fosse um resumo da dissertação. Isso é normal? É por aí mesmo? Sim, é porque assim, existem formatos, né, no mestrado e também no doutorado. Você pode escrever a sua dissertação de mestrado, né, que a dissertação de mestrado é como se fosse o TCC, só que do mestrado, né? O TCC é da graduação, a dissertação é o TCC do mestrado. Você pode fazer lá no formato tradicional, onde você escreve uma introdução, né, uma revisão da literatura, aquele formato gigante que às vezes dá 80, 100 páginas. O artigo, ele é uma coisa mais curta, mais sucinta, né? Então, o que acontece? Muitos programas pedem para você fazer essa dissertação em forma de monografia, e aí você tem muito espaço para escrever, fica bem à vontade, vai escrever de forma bem detalhista e acaba ficando um documento grande. Só que lá no final, eles pedem que você publique um artigo. Aí, o que as pessoas fazem? Transferem esse conteúdo da dissertação para um artigo, só que de uma forma mais enxuta, porque o artigo precisa ser mais enxuto, né? E tem outras situações que os programas já deixam você defender o seu mestrado com um artigo. Então, ao invés de você escrever aquela monografia grandona, você escreve um artigo, publica, né? E já deu certo. Eu prefiro quando é no formato de artigo, porque você mata dois coelhos com cajadada só. Você escreve o artigo, publica, né? E a sua dissertação acaba ficando mais sucinta, certo? E você não tem um retrabalho, né? Então, algumas vezes você acha a dissertação e o artigo como se fosse um resumo por isso, porque a pessoa fez no formato tradicional e depois ela escreveu um artigo por cima da dissertação. Então, para quem está produzindo a dissertação, né, vale a pena ter um artigo sobre a dissertação. E aí, a Luciana perguntou, são excelentes perguntas, porque era o que a gente ia conversar, porque o tema da aula são os primeiros passos para escrever o artigo acadêmico. Então, saber o motivo por qual um artigo não é aceito na revista já ajuda muito você a começar com o passo certo, né? A Luciana perguntou aqui. Quais são os motivos de artigos não serem publicados, por exemplo? Vamos lá. Eu já publiquei muito artigo, né? E assim, eu tenho umas histórias aí para contar para vocês. Às vezes é muito frustrante você mandar o artigo para a revista e ela responder na mesma hora, dizendo assim, nossa revista recebe muitos artigos e não vai, nem vai ler o seu. Então é frustrante, porque a gente tem um baita de um trabalho para fazer o artigo, né? E chega lá, eles não querem nem ler. Então, essa é uma das razões. Realmente, as revistas recebem muitos artigos e às vezes eles não têm interesse no que a pessoa mandou. Pelo título, né? Ou pela carta, pela cover letter, né? Que é uma carta de apresentação que você manda para o artigo, eles leem aquilo e já vê que não é de interesse deles, certo? Então, se o trabalho não for muito inovador, eles já não podem não querer. Depende da revista, tá? Essa é uma justificativa. Eles não querem porque já receberam outros e estão mais interessados nos outros. Essa acho que é a pior de todas, porque deixa a gente bem frustrado. Outra, eles podem dizer que o artigo não atende ao escopo da revista, que é aquele que a gente já conversou, né? Ou seja, o seu artigo, né, o assunto do artigo, ele não é de interesse daquele público leitor. Não quer dizer que o artigo está ruim, ele só não é de interesse daquela revista. Às vezes eles até sugerem outras revistas. Esse é bom, tá? Quando eles sugerem. Outro, ele corrige o artigo inteiro, passa pela revisão por pares, né, que são os avaliadores que vão ler e corrigir seu artigo. Eles dão várias sugestões de melhorias. Esse é o melhor cenário, porque é um saco corrigir? Mas o seu artigo vai para outro patamar de escrita. Você vai ver, ele vai ficar transformado, muito mais redondinho, muito mais bonito. Então, vale a pena o esforço, certo? Então, às vezes, eles até corrigem, dão sugestões, mas dizem, não vai dar para publicar nessa. Tá? E aí você faz as correções e manda para outro, certo? Então é isso, às vezes não é de escopo, às vezes não está. Se for uma revista de assuntos bem inovadores, né, e o trabalho não for tão inovador assim, for um trabalho mais repetitivo de outros trabalhos, eles acabam não querendo, tá? E eu acho que basicamente é isso, assim, dos motivos que eu me recordo
são principalmente esses. Além de erros, né, ortográficos, Sim, gramaticais, em excesso. Então, o que você falou é quando a gente envia um artigo, ele vai ser corrigido por pares e tal. E o que é que acontece? É possível que volte com várias correções. Então, eles vão dizer: aqui a norma ABNT não está correta, a metodologia ela não está suficiente. Às vezes a metodologia está tão rasa, ela nem consegue descrever o que é que realmente vai ser feito naquele artigo. A gente não sabe se é um artigo bibliográfico, né? Não sabe se realmente teve algo prático. E aí, ter todos esses pontos muito bem colocados aumenta muito a chance da publicação, né? sim. E quando a metodologia ela está rasa, né, Paulo, como você falou, o que acontece? Aí o leitor, o avaliador, quando vai ler, ele não confia no seu resultado, porque ele acha que aquele resultado não é confiável. Você não usou um método robusto. Por exemplo, o meu bolo solado, né, foi o meu resultado. Então, o que a minha sogra, que faz um super bolo, vai dizer? Você não usou o método certo para fazer aquele bolo. Então, aí ela já rejeita o meu artigo, né? Porque o Por método não exemplo, Paulo, ó, o Fábio Alexandre fez uma pergunta que tem a ver com o que você está dizendo, ó. Ele achou impressionante seu trabalho, né? Para quem não entendeu ainda, ela fez uma meia compressiva que já vai o remédio embutido ali na meia, né? Ele perguntou como é que quantifica esse remédio na meia. Então isso provavelmente estava lá na sua metodologia muito bem descrito, né? sim. Existem técnicas, né? Assim, quando a gente vai desenvolver um medicamento, é uma série de máquinas que a gente usa para, que a gente chama de caracterizar, ou seja, existem as características daquele produto. Uma dessas máquinas, né, é um cromatógrafo líquido de alta eficiência, que em inglês a gente chama de HPLC. Então, nessa máquina, eu coloco lá o meu produto e ela vai analisar e vai dizer quantos por cento de medicamento tem ali. Então, a gente vai saber, né, se eu perdi muito medicamento enquanto eu estava preparando a meia, se eu não perdi, se ficou tudo ali. Porque quando eu for ter a resposta lá no paciente, né, igual eu fiz um ensaio no paciente, aí eu vou saber se aquela resposta foi realmente do medicamento, quanto de medicamento chegou. Então, a gente testa também pele, por exemplo, a gente pegou pele de orelha de porco, aquelas orelhas que estão lá no mercado, que vão ser jogadas fora, a gente ia lá no frigorífico e pedia o cara as orelhas de porco. Aí pegava aquela pele de orelha que parecia muito com a nossa pele humana, né? Eu quantificava, né? Eu sabia quantos por cento tinha de medicamento e quantos miligramas tinha de medicamento. Na camada mais externa, que é aqui que a gente chama de extrato córneo, né? Que é essa camada que a gente toca, e nas camadas mais internas. Então, eu sabia quantos miligramas e quantos por cento de medicamento tinha em cada camada da pele. E aí, quando o paciente tem a resposta, né, clínica, eu vou saber justificar, eu vou saber discutir, né? Por que, que ele está melhorando, se é realmente por uma ação do medicamento. Então, a gente tem métodos para isso. Ah, bacana. Então, existe todo um aparato, né? Diferente do pessoal aqui de humanas, da EPT, você realmente tem equipamentos para Isso. medir, para controlar, para ter toda a mensuração. E aqui o pessoal da EPT, né? Quais seriam os métodos, por exemplo? Porque, diferente do seu caso, que você usou uma máquina para dosar a quantidade e tudo, a gente vai ter que aplicar questionário, fazer entrevista. Por exemplo, a Luciana, ela vai fazer uma pesquisa com uma aluna surda, ela é professora de biologia, e ela quer entender como é que o intérprete vai fazer a interpretação em libras de termos da biologia que nem o próprio intérprete sabe, porque não tem o manual, uma cartilha sobre isso, né, em libras. Então, como é que ela vai fazer essa pesquisa? Ela vai fazer um questionário, provavelmente com a professora, com a intérprete, com a aluna. Aí já entra, né, Paula, aquela questão lá do comitê de ética. Vai fazer Exato. pesquisa, aí tem que submeter para o comitê antes da pesquisa. E aí eu já te pergunto, essa questão do comitê de ética, como é que foi para você? Quais foram os erros e acertos, assim, por cima? Pronto. Hoje, no meu pós-doutorado, eu faço uma pesquisa de questionário também, né? Então, você aplicar um questionário e você explicar exatamente como esse questionário vai ser aplicado é um método, certo? Você pode criar um questionário, esse é um método de escrever como você vai criar. Ou você pode usar um questionário validado, que outra pesquisa já usou e já validou e já testou. E aí você vai explicar como foi que ela validou, quais foram os métodos e citar o trabalho da outra pessoa, né? Quando você for para a parte em humanos, você não pode ir para a parte em humanos sem ter a aprovação do comitê de ética. E hoje mesmo, uma pessoa me perguntou no meu canal do YouTube se para aplicar um questionário online, por exemplo, precisa de comitê de ética. E sim, precisa.
certo? Qualquer pesquisa que envolver seres humanos tem que ter comitê de ética, certo? Qual foi o meu grande erro lá em 2015, quando eu fui fazer a minha primeira pesquisa com humanos, né? Eu não sabia preencher a plataforma, tinha uns tutoriais gigantescos na internet em PDF, então não tinha nenhum vídeo ensinando. Hoje já tem, porque eu gravei um tutorial, né? Eu mandando um projeto das minhas alunas, então, assim, o pessoal sempre acessa bastante para seguir aquele tutorial. E o meu erro, pasme, logo quando você começa a preencher a plataforma Brasil, tem uma das primeiras perguntas é assim, área temática. Eu não sabia, fui lá, meu trabalho não se encaixava em nenhuma daquelas áreas temáticas, mas eu quis enfiar uma área temática nele, né? Sabe quando a gente quer forçar a barra? Fui eu. Então, as áreas temáticas, gente, são para quê? O Comitê de Ética, quando você manda na plataforma Brasil, ele vai redirecionar o seu projeto para ser avaliado na sua universidade ou na universidade da região, tá? Quando você submete para a área temática, ele vai para o CONEP, que é um órgão nacional do Brasil inteiro. Então, isso é para quem vai trabalhar com coisa de genética, com coisa de DNA, com essas coisas, tá? Mais dessa área. E aí eu quis enfiar o meu projeto ali. Eu disse que era um projeto de desenvolvimento de novas tecnologias, né? Não era, o meu projeto não era sobre isso, certo? Então, foi para o CONEP, eles pediram 1.001 coisas para fazer, nessa brincadeira ficou 2 anos o projeto sem ser aprovado, e eu sem poder começar a pesquisa, né? Porque você não pode começar a pesquisa sem ter a aprovação. Até que um dia eu fiquei indignada, fui lá, porque nisso ele estava tramitando enquanto eu estava nos Estados Unidos, né? Então, quando eu cheguei, eu fui lá, bati na porta do comitê de ética da universidade e disse à mulher, olha aqui o meu projeto, onde é que tá errado, pelo amor de Deus? Eu não posso olhar, eu disse, mulher, mas você olha, porque já tem 2 anos que eu tô aqui sem poder fazer minha pesquisa. Aí ela olhou, na hora que ela abriu, ela disse, você colocou área temática, não era para colocar. E eu quis morrer naquela hora, né? Quis me matar, porque, gente, mas não tinha ninguém para Bateu o resolver. desespero aqui só de de escutar isso, porque Então, 2 hoje, anos assim, é tempo. é o que eu sempre digo a todo mundo. Talvez vocês até já tenham ouvido essa história, porque toda vez que fala da plataforma Brasil, eu conto isso, porque eu não quero que ninguém passe por isso. Tá? Então, submete lá seu projeto, não marca área temática, pelo amor de Deus, não precisa, só se você for trabalhar realmente com genética ou coisas afins. Então, assim, para a plataforma Brasil, leia, né? Todos os campos direitinho, só preencha o que for obrigatório, né? Assista o meu vídeo de submissão da plataforma Brasil para você ver esses campos. E outra coisa que eu sempre faço, inclusive hoje, tem uma aluna minha da mentoria submetendo o projeto, e aí ela vai mandando para mim, né, todas as dúvidas. E o que é que eu sempre recomendo para os meus alunos? Escreva o projeto antes, tá? Por quê? Porque na hora de você submeter na plataforma Brasil, você só copia e cola nos campos, então você submete em 5 minutos. Tá? Então Critério de dá tempo de você inclusão, corrigir com critério de calma. exclusão, né? Exato. Né? Qual é a introdução? Qual é o critério de inclusão, de exclusão? Quais são as garantias éticas, né, para o participante? Para quem vai aplicar questionário online, saiu uma normativa de 2021 só falando sobre isso, falando sobre segurança dos dados. Então, tudo isso tem que estar previsto lá, certo? Então, por isso que eu digo, faça um documento separado no Word, né? Preencha, olhe na plataforma Brasil quais são esses campos, faça um documento no Word, porque ali você consegue visualizar, você consegue corrigir. Se você for escrever dentro da plataforma, nem você se concentra, às vezes você sai e não fica salvo, né? Se você não apertar no botão de salvar. Então, assim, é muito mais prático você fazer o projeto antes, depois você vai para lá com o projeto revisado, tudo certinho, só copia e cola, anexa os documentos. Não esqueça do TCLE, que é o termo de consentimento livre e esclarecido, que é um documento que você tem que escrever na forma de convite, é um dos documentos que a Plataforma Brasil mais pede para corrigir, É porque tem importante. que escrever em uma linguagem simples, né? Tem que ser na forma de convite, não é de declaração. Você tem que convidar o paciente para participar, né? A pessoa. Você tem que explicar para ela como é a pesquisa, né? Enfim, explicar tudo. Principalmente, explicar quais são os riscos e benefícios que a sua pesquisa traz, certo? E aí, feito isso, se tiver tudo certinho, eles vão aprovar. Outra pergunta comum que as pessoas me fazem é quanto tempo leva, né? Para a Plataforma Brasil aprovar um projeto. E eu sempre digo, prepare o seu cronograma para a pesquisa começar daqui a 2 meses, porque é o tempo de, às vezes eles só têm uma reunião do comitê de ética por mês, então é o tempo da sua pesquisa passar, eles lerem, né, corrigirem e aprovar. Se você coloca que a pesquisa vai começar daqui a 15 dias, ele já volta reprovado de cara pedindo para você corrigir o cronograma, porque não deu tempo de passar na reunião. Já disse que o prazo venceu.
Então, sempre leve em consideração que essa pesquisa vai começar daqui a 2 meses, certo? Só citando para quem chegou agora, Paula, a Plataforma Brasil é a plataforma, né, que foi desenvolvida pelo Ministério da Saúde, governo federal, pensando em, se você vai fazer uma pesquisa acadêmica que envolve seres humanos, você tem que respeitar a ética do indivíduo que vai fazer parte da pesquisa. Por exemplo, eu tô aqui, aí eu pergunto para Paula, Paula, e aí, como é que tá a vida? A pergunta como é que tá a vida, depois de um pós-pandemia, pode parecer simples. Mas na vida daquela pessoa, a pergunta pode ser destrutiva. Pelo que ela passou, pelo que ela não passou. Então, perguntas que parecem ser simples, mas podem causar constrangimento, cansaço, riscos emocionais. Eu praticamente evito perguntar para uma pessoa, e aí, como é que tá fulano? Depois da pandemia, a resposta nem sempre é o que a gente quer escutar, né? Então, o comitê de ética vem nesse sentido, de proteger o participante de perguntas suas. A pergunta é invasiva, a gente nem percebe, né? Exato. E foi bom isso que você falou, porque todos esses exemplos que você deu são riscos que a gente pode elencar, né? Porque tem muita gente que pergunta, Paula, mas a minha pesquisa é um questionário online, que risco ela tem? Mas ela tem um risco emocional. Você pode, né, perturbar o emocional da pessoa de alguma forma, né? Você pode ser uma pergunta que invada um pouco a privacidade. Depende do teor da pesquisa, né? De como é que a pesquisa, do objetivo da pesquisa. Mas isso é uma das coisas que eles mais olham, né? No projeto e no termo de consentimento livre esclarecido também. Sim. A Aline comentou assim, meu Deus, dura tanto assim? Não, Aline. O comitê de ética, todo esse processo, ele não dura 2 anos. No caso da Paula, é porque ela marcou um campo da área temática, só que acho que de todos os erros, esse talvez seja o pior, porque ele não foi resolvido pelo próprio comitê de ética lá da instituição, né? Foi lá pro CONEP, foi assim, para um órgão lá pra cima, que ela nem tinha acesso, né, Paula? Acho que nem chegou ao seu conhecimento isso. Não, chegou, porque eles Chegou, né? pediram para eu fazer várias alterações, mas é porque não era para ter chegado lá, não precisava, né? Ter chegado lá. Esse que é o grande alerta, né, que a gente está tentando dar. Não marque a área temática se o seu trabalho não se enquadra, né? E o tempo médio é 2 meses, certo? Para ele ser aprovado. O tempo médio realmente é esse. Sempre vem com alguma correçãozinha pra fazer, mas quando você já manda com a correção, é bom porque já manda já tudo que falta e você já manda de novo e tem tudo pra ser aprovado, né? Exato. E aí, Paula, a gente tá falando de comitê de ética, mas só retomando a questão do artigo, aí eu vi no seu canal que você fala, por exemplo, sobre a tempestade de ideias, né? Pra pessoa que tá pensando no tema, até se você quer evitar alguns riscos lá do comitê de ética, você já pode começar já focando em algo que não seja tão sensível, tão invasivo. Você já consegue controlar desde o começo, né? E aí, como é que você pensa essa questão da tempestade de ideias para pensar um tema para um artigo, para um projeto de pesquisa? Achei bacana esse conceito. Assim, a tempestade de ideias é uma técnica, né, que é muito legal e se aplica muito para a área de pesquisa científica. Por quê? Porque você pode usar ela para ter uma ideia, né, de pesquisa. Você pode usar a tempestade para discutir os seus resultados, então você pode levar o seu trabalho para uma reunião do grupo de pesquisa, e aí cada pessoa vai dar a sua opinião, vocês vão estar ali conversando, e aquelas ideias podem ser coisas que você nem tinha pensado para discutir o seu resultado. Então, sempre vá com um caderninho, anote, ou peça autorização e grave, né, aquele momento, para que você tenha acesso àquelas informações depois, certo? E assim, eu acho que essas são as duas grandes coisas que a tempestade de ideias ajuda. Para você ter ideias, né, para escolher um tema, ou para você ter ideias do que melhorar no trabalho, se é para usar um método diferente ou não, né, qual a justificativa daquele resultado, o porquê daquele resultado ter dado daquela forma. E existe uma variação, a tempestade de ideias é isso, são pessoas conversando, igual a gente está conversando aqui, como se a gente estivesse fazendo uma tempestade de ideias aqui. A gente está conversando, né? E as palavras estão aí. Se vocês não estiverem anotando, vocês podem esquecer, né? Coisas importantes que a gente está falando aqui, que pode, né, ser importante aí para o trabalho de vocês. Então, a tempestade de ideias é isso, é mais falado, né, mais verbal. Aquele Murilo Gun, que eu falei já, né, do conceito de combinatividade, ele fala dessa tempestade de ideias
ele gosta de mudar as coisas, né? Ele é bem disruptivo. Então, ele meio que troca essa técnica de tempestade de ideias, mas ele adiciona um fator que é anotar. Então, o que era brainstorming, né, que é tempestade de ideias em inglês, ele chama de brainwriting, que já é uma técnica que é usada, né, por outras pessoas, né? Ele que trouxe, eu que vi ele falando desse termo, mas nem foi ele que inventou, mas enfim. Que é essa questão de você anotar. Então, a gente está aqui conversando e eu posso já ir anotando. Então, eu tenho uma ideia aqui, eu vou anoto num post-it, tá? Por que ele fala post-it e eu estou falando também post-it? Porque um post-it é móvel, você consegue organizar, né? Ele, por exemplo, por prioridade de informações. Então, essas informações elas são mais parecidas, eu deixo elas agrupadas aqui. E aí você pode ir agrupando essas informações até você conseguir chegar, por exemplo, se for para um tema de pesquisa, né, a tempestade de ideias, até você chegar num tema. Então, eu já fiz isso, por exemplo, para decidir um tema de uma palestra. Tá? Então, eu fiz esse exercício com meu esposo. Né? A gente pegou uma cartolina, fez um plano cartesiano, né, aquele X e Y, e eu coloquei lá, eu queria um tema, né, bem atrativo, né, e bem, não lembro, acho que era bem focado, bem objetivo, atrativo e objetivo. Então, como fazer isso, né? E aí a gente foi tendo ideias, né? Eu ia anotando meus post-its, ele também. Normalmente a gente coloca um cronômetro, dizer, você tem 5 minutos para ter as suas ideias. E cada um vai anotando ali no papel. Depois vocês pegam aquelas ideias e vão colocando elas naquele plano cartesiano e vendo, né? Qual é que é mais atrativo e mais objetivo. Então, ali eu cheguei na melhor ideia, no melhor tema da minha palestra. Assim poderia ser para uma pesquisa também, para um projeto de pesquisa, certo? Já, como eu falei no exemplo, né, da gente fazer isso para discutir os resultados, você também pode ir anotando tudo, ou então você pode ir para a reunião, leva um bloquinho de anotações, um post-it, né, distribui para todo mundo e diz, vai anotando aí tuas ideias. Depois você recolhe tudo, leva para casa e vai ver quais aquelas ideias faz mais sentido para explicar seu resultado, certo? Então, isso faz uma baita diferença, isso vai ajudar demais, né, na escrita e principalmente no raciocínio, porque ninguém escreve bem se não assimila bem as informações. É outra coisa que eu costumo falar também nos meus vídeos, que é da estratégia funil, né? Que é de você afunilar as informações. Né? Então, você sai de um tema amplo e chega lá, né, na pontinha do funil, que é no mais específico. É o mais específico que é o ouro do seu trabalho, né? É lá onde vai ter bem especificadozinho sobre o que é o seu trabalho, sobre, né, a explicação do seu resultado. Então, se você usa a sua estratégia funil em cada seção do seu texto, ele vai ficar bem costuradinho e bem redondinho, certo? Então, a estratégia funil, você parte de um tema mais amplo e aí você começa a fazer um recorte a partir disso, né? Exato. Por exemplo, Então, lá para as minhas meias, né? Já que a gente já falou um pouquinho delas e algumas pessoas já estão familiarizadas. Para escrever a minha, eu não faço nada sem estratégia funil, tá? Então, para a minha introdução, né? Eu vou começar de onde? Então, eu começo do que é mais amplo. O que é mais amplo? São as pessoas que têm varizes. Então, eu começo, né, a falar do que é uma varize, né? Falo da doença, depois eu falo que é uma doença que tem muita gente, então já estou no segundo parágrafo, né? Que é da prevalência. Quantas pessoas são acometidas? Quanto se gasta, né? Com isso. Então, eu estou mostrando o problema, tá vendo? Eu estou mostrando o tempo inteiro o problema. E aí eu digo, o que, é que já foi feito? Já foi feito meia normal, estou no terceiro parágrafo, falando do que já foi feito, né? Depois eu digo, sim, mas isso não é a melhor coisa. Por quê? Porque os pacientes esquecem de tomar o remédio, né? Então, já estou mostrando o problema. Aí agora, chego no quarto ou no quinto parágrafo, mostrando a minha ideia. Diante disso, a proposta dessa pesquisa é desenvolver uma meia que já tem um remédio grudado lá na meia, né? Impregnado na meia. Então, percebe que esse raciocínio fica claro? Qualquer pessoa que não seja da área, que não entenda, ela consegue entender que eu estou falando de varizes, eu falo que é um problema sério, né? Que acomete muita gente, que se gasta muito, que já tem solução, mas não é 100% resolutiva e que eu estou trazendo uma nova ideia, né? Para testar. E aí são os meus métodos que vão testar essa nova ideia. E no final, os meus resultados vão dizer se essa ideia ela foi boa ou não, né? excelente. Então, a gente parte de um texto maior e aí você vai afunilando. Você dividiu aí em parágrafos, já fica bem mais intuitivo, até chegar no diante disso. E aí eu gostei do diante disso, porque eu percebi que uma das dificuldades também, para além da concepção da ideia, da concepção do tema, é a questão da escrita mesmo. Então, o diante disso, né, já é um conectivo aí
que ajuda muito na hora de você ter uma listinha de conectivos, um embora, um entretanto, um... E aí, assim, você vai trazendo conjunções, vai trazendo preposições também, você vai fazendo algumas ligações e parece que ajuda, né? Você sente isso também, que a parte também gramatical atrapalha na hora de escrever o artigo e você ter uma colinha pode ajudar nessa hora? Nossa, essa eu acho que se eu pudesse dizer qual é a maior dificuldade de todas na hora de escrever, é em relação a juntar as frases, né? É o uso de conectivos. Então, apesar da gente falar português, a gente não sabe muito na hora de escrever, e é normal, né? Então, o que eu vejo mais dos meus alunos, né? Quando eu sou banca, ou dos meus próprios alunos, é o quê? Frases boas, só que isoladas. Então, eu poderia separar 100 frases, né? E elas meio que não se conversam entre si. E para conversar, às vezes, você só precisa de um diante disso, para você dizer, ó, diante disso que eu acabei de falar, agora eu vou falar isso aqui. Então, uma coisa que eu sempre fiz e faço, né? É fazer justamente essa listinha que você falou. Então, eu sempre tenho anotado aqui nos meos post-its uma listinha. Estou lendo aqui um artigo, vi uma conjunção interessante, já coloco na minha lista. E depois você vai construir na sua lista com várias conjunções. Eu faço isso para português e inglês, porque também quando eu estou escrevendo os artigos, eu também quero as conjunções. Então, elas são fundamentais, são coringa para você ter um texto bem costuradinho. Não adianta você ter uma boa ideia, você usar a estratégia funil, se você não costura as frases. Então, precisa, sim, usar os conectivos. E tem um site, Paulo, para quem vai escrever em inglês, que é o banco de frases acadêmicas, que é o Academic Phrase Bank. Ele te dá já frases para você começar cada sessão do texto. Então, ele dá a situação e uma frase. Então, ele é, assim, fantástico para quem vai escrever. E, apesar dele ser em inglês, você pode traduzir e usar ele também nos seus textos em português. Então, vale muito a pena. É um site lá da Universidade de Manchester, tá? E vale muito a pena porque ajuda demais a costurar as ideias, tá? Outra listinha também que eu já passei para os alunos da minha mentoria, que eu acho que deve ajudar bastante assim para quem está sem ideias, é a lista dos objetivos. Às vezes você vai escrever um objetivo, às vezes só fica no compreender, 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 investigar, investigar, investigar. E às vezes ter um repertório de outros verbos ajuda até você ter uma ideia nova de um objetivo que você nem pensou. Então, na sua pesquisa, por exemplo, quais foram os verbos mais utilizados? Eu usei muito analisar, usei muito investigar, né? Compreender. Para quem vai trabalhar com artigo de revisão sistemática, você pode usar o verbo também sistematizar, né? Quando você vai sistematizar informações. Então, isso de verbos eu também sempre anotava. E tem uma estratégia que agora eu não vou me lembrar o nome. Depois eu falo para você, você até repassa para o pessoal, mas caramba, me falhou a memória agora. Mas que tem também todos esses verbos, né? Que a gente pode ver para cada situação, né? Qual verbo usar. Então, uma coisa que eu sempre faço para tudo, gente, é olhar muito outros trabalhos e ir anotando, né? Porque outros trabalhos inspiram a gente, principalmente para escrever artigo. Quando eu escolho uma revista, a primeira coisa que eu faço depois de escolher é ler artigos da revista, para pegar ideias, né, insights de como eles escrevem, quais palavras eles usam, para eu usar no meu também, e com isso aumentar a chance de publicação. E aí você pode me perguntar, ah, Paula, mas isso é plágio? Não, eu estou pegando ideias de palavras. E para garantir, né, que o seu texto não tem plágio, você deve passar no programa de plágio, que hoje já tem muitos gratuitos, né? Para textos em português tem o Copy Spider, que é muito bom. Para textos em inglês tem vários, né? Tem plágios, tem plagiarismo, tem do Grammarly, que eu gosto muito. Então tem vários, certo? Então sempre se inspire em outros textos e garanta que você não está plagiando. Então passe no programa de plágio, certo? Eu uso bastante o Copy Spider com meus alunos, porque ele já faz um cruzamento, né, com as informações da internet, já vê, já dá uma taxa lá de similaridade, né? Porque óbvio que vai ter. Se você vai pesquisar um autor, vai citar um autor aqui, vai citar um trabalho, claro que vai ter algum grau de similaridade, porque você vai trazer a citação. Agora, Paula, então, diferença de plágio e similaridade. O que é que você entende como plágio? Porque eu sei que é uma angústia de alguns alunos achar que está plagiando, mesmo às vezes quando está citando. Qual o seu posicionamento assim, sobre isso? Plágio, gente, é você se apoderar, né, de uma ideia de outra pessoa, fingir que ela é sua e não dar os créditos à pessoa. Então, é eu pegar uma frase do Paulo, né,
exatamente igual ou a ideia, usar como se fosse minha, não citar, né, o nome dele e passar por ali como se fosse meu. Isso é plágio, certo? Similaridade é diferente, né? No plágio vai ter similaridade, mas o que é similaridade? É você ter palavras parecidas. Então, por exemplo, às vezes eu passo aqui os trabalhos dos alunos no programa de plágio, né? Às vezes tem 0,1% de plágio. Quando eu vou ver o nome da universidade, ou, desculpa, de similaridade, é o nome da universidade. Então, não tem como, sempre vai ter o nome da universidade, do assunto. Então, eu estou trabalhando com a planta X. Claro que se eu vou citar outros trabalhos para falar para que a planta X serve, claro que vai aparecer o mesmo nome da planta. Então, a similaridade sempre vai acontecer. O que não pode é você ter um Ctrl+C, um copia e cola, né, de outro texto no seu, se apoderando, sem citar. Então, assim, se você lê o trabalho da pessoa, você entendeu, você escreveu com suas palavras e você citou aquele trabalho, fique tranquilo, você não vai estar plagiando. Agora, se você passar no programa de software, né? Ou desculpa, no programa de plágio, e aparecer lá a frase toda igual, né? Ou muito parecida, ou o percentual dá muito grande, aí você usa sinônimos, né? Vai trocando, vai mexendo com aquelas frases, muda a ordem da frase, né? Lê e relê várias vezes para não perder o sentido. E vai mexendo até que aquilo, né? Que aquela similaridade suma. Inclusive, tem na internet um dicionário de sinônimos. Eu não costumo usar muito, mas assim, já usei e é excelente. Você digita dicionário de sinônimos no Google, porque às vezes você quer utilizar assim um sinônimo, ele vai trazer uma lista de várias palavras que talvez combinem. Nem Exato. todas, talvez, faça sentido, né? Então, precisa ter seu crivo de pesquisador. Você que já está no mestrado, você já é pesquisador, não é que você vai ser, você já é. Então, assuma esse papel de pesquisador. Vai no Google, vai em sites de busca acadêmica, né? Inclusive, uma pergunta, Paulo, que eu queria te fazer. É, em português mesmo, quais os sites que você acredita que vale a pena pesquisar? Tem o Google Acadêmico, tem o Cielo. Uma coisa que eu aprendi lá no doutorado de sanduíche, às vezes a gente quer inventar muita moda aqui no Brasil. Antes de ir, eu só procurava nas bases de dados, só pesquisava nas coisas, né, bem mais difíceis. Chega lá, sabe onde o meu orientador olhava? No Google, tá? Por quê? Porque o Google é uma grande plataforma que vai redirecionar para as bases onde vão estar os artigos. Então, às vezes a gente quer, né, reinventar a roda e você pode pesquisar direto no Google, tanto artigos em português quanto em inglês, que ele vai redirecionar para os lugares. Então, hoje eu pesquiso mais no Google, né? Claro, aí às vezes se eu ver que um tema, né, ficou aparecendo mais site, né, ou coisas aleatórias, aí eu vou pesquisar numa base de dados. Mas em português eu pesquiso no Google Acadêmico, certo? No Cielo também, mas às vezes eu nem acho tanta coisa pelo Cielo. Confesso que eu acho mais pelo Google Acadêmico, certo? Então é onde eu mais busco coisas em português. Estou sentindo essa mesma dificuldade com o Cielo. Inclusive, muitos alunos estão pesquisando lá, aparece 2, 3 artigos É, com um tema parecido, então está desestimulando um pouco a usar. Agora, um ponto muito importante, que eu já vi em alguns trabalhos. Vai no Google, mas presta atenção onde é que você está pegando. Não vai no site do Brasil Escola, um site assim. Que o Brasil Escola é confiável, mas ele não é acadêmico. Ele é para um estudante do ensino médio, do ensino fundamental. Não é você pegar a informação de um blog e citar o blog. Não. Você é pesquisador, você vai se basear em outros pesquisadores que já publicaram. Né? O que a Paula está dizendo é encontrar artigos, dissertações, teses que estejam disponíveis no próprio Google, né? exato. Que na verdade não está disponível no Google. O Google ele vai mostrar onde o artigo está. Às vezes é o repositório de uma universidade, um repositório de uma organização acadêmica. Então é nesse sentido, né, Paula? Exatamente, exatamente. Você vai procurar os artigos, né? Quando o trabalho ele vem cheio de fontes de informação que não são artigos, normalmente a banca não gosta, ela vai pedir para você corrigir. Mesmo de livros. Então, tem coisas que realmente só vai estar no livro, então você usa, mas também não abuse tanto, certo? Então, sempre prefira artigos. E sempre prefira artigos dos últimos 5 anos, que vai mostrar que aquele trabalho é atual. Por que eu falo isso? Porque todo dia artigos são publicados, né?
Então, se você usa muitos artigos de 1900, o que, é que a banca vai achar? Que você não leu muito, que você não atualizou, que seu trabalho está muito se baseando em coisas antigas, que às vezes já nem é mais desse jeito que se faz hoje, né? Que a coisa, a depender do tema, que a coisa acontece. Então, sempre busque artigos, de preferência dos últimos 5 anos. E o quanto tudo mudou, né, Paula, nesses últimos 2 anos. O que era verdade há 2 anos atrás, hoje já deu um salto, uma evolução, ou até mesmo um retrocesso. Então, se você fica se baseando em autores de 2010 a gente fala assim, foi uns dias desses. Mas assim, já são o quê? Vai fazer 12 anos, já foi. É passado. A não ser que um autor realmente, que é da fundamentação teórica, um autor assim que ele é excelência na área, aí você traz ele. Criou aquele conceito, né, que trouxe pela Exato. primeira vez. Aí tudo bem, mas você deve dar o mérito a esse autor, não trazer todo o seu trabalho nessa pegada, né, mais antiga, mas claro que para as Sim. referências clássicas, né, aquelas pioneiras tem que usar. E essa questão de utilizar artigos recentes, para você, né, que vai pensar em escrever seu primeiro artigo acadêmico, escolher o tema, revisando aqui o que a Paula falou, escolheu o tema, fez uma tempestade de ideias, ela usou, né, uma matriz para ver o tema de interesse, tudo, chegou no tema. Acho que um dos primeiros passos é você ir pesquisar artigos recentes que falam sobre isso. Vou falar sobre o papel do professor durante a pandemia. Pasme, deve ter mais de 100, 200 artigos sobre isso agora. Uhum. Então, não precisa desestimular de escrever sobre isso, mas você pode ficar seguro que já existem artigos. Então você pode ler, se basear, trazer para o seu contexto. Porque às vezes, né, Paula, o artigo é lá de São Paulo, do Rio de Janeiro, Brasília. Então eu trago aqui para o Nordeste, para a realidade daqui, ou para o pessoal do Norte, ou Juscelino, que é lá do Mato Grosso, a Wilma é de Goiânia. Então são realidades muito diferentes. Você consegue trazer um tema que outra pessoa trabalhou, mas no seu contexto, Exato. né? Foi o que a gente chama de lacuna da pesquisa, né? Que toda pesquisa tem que ter lacuna. Mas às vezes o povo fica falando lacuna, 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 a gente não sabe o que é. Eu não gosto dessas coisas muito, essas palavras muito estranhas, porque às vezes eu vou ler o livro de metodologia científica e não entendo nada. Então, o que é que eu costumo dizer que é lacuna? Imagine uma parede, certo? Uma parede de blocos. E aí tá faltando um bloco, tá? Então, eu costumo dizer que a parede, né, é o conhecimento da área. E aquele bloco, aquele buraquinho que está ali, aquilo que falta é a lacuna. Então, a sua pesquisa já pode ter muitos blocos, já pode ter muito conhecimento sobre. Mas o que falta, né, aquele bloquinho pode ser várias coisas. Pode ser o contexto, como o Paulo falou, né? Você sair de um contexto do Sudeste e vir para um contexto do Nordeste. É outra realidade, é outra condição sociodemográfica, é outra condição climática. Então, aquilo é uma lacuna, certo? Aquilo é o que falta, né, para a sua região sobre o tema. Tá? Às vezes tem gente que vê, né, que para aquela ideia que teve do artigo, já tem outros trabalhos, aí desanima, não vou fazer mais porque já tem. Mas às vezes é só você mudar o foco, o olhar, que pode ser isso, pode ser o contexto, pode ser, sei lá, depende, né, de cada área, mas se você mudar o olhar, uma coisinha só já justifica, o seu trabalho já é inédito, sabe? Então, em pesquisa tem muito disso. E a pesquisa é muito um quebra-cabeça, né? Cada artigo ele vai contribuindo para o conhecimento na área. Então, o seu artigo ele é muito importante. Às vezes, a ciência está precisando do seu artigo, que é aquele bloquinho para fechar, né, o conhecimento ali, depois vinha uma política pública, né, vinha um estabelecimento de uma teoria a respeito. Então, todo o trabalho é importante. Adorei sua fala sobre, às vezes, é o seu artigo que está faltando para fechar aquela lacuna, né, do conhecimento que é a sua contribuição naquela cidade, naquela região. Faltava um olhar de um pesquisador e esse pesquisador pode ser quem? Você. E Exatamente. aí, a Aline comentou, né, que os professores do mestrado nem falam do Google pra gente. Aline, é porque assim, o Google, ele é a maior ferramenta de busca do mundo. Vocês agora estão utilizando uma ferramenta do Google, né? Vocês estão me vendo aqui no YouTube, eu, Paula, vocês estão dentro do Google. Porque, para quem não sabe, o YouTube é do Google. Então, você está usando o e-mail, é do Google. Você está usando Google Drive, óbvio, é do Google. Então, a todo momento, a gente está alimentando o maior sistema de buscas do mundo. Então, tem que usar, né? Se você for falar isso para um professor do mestrado, talvez ele nem reaja bem, mas é falta de conhecimento dele, né? A gente tem que entender que o Google é a maior ferramenta de busca.
que ele vai apontar vários sites, vários repositórios. Aí você, como pesquisador, vai escolher por onde vai. E aí, Paula, falando ainda sobre esse tema da pesquisa, do repositório, eu acho que, em resumo, para quem está pensando em escrever o primeiro artigo, se inspirar em outros artigos, talvez não precisa focar agora em ser o artigo mais inédito do mundo agora, né? Acho que o primeiro ponto é sair da inércia, é começar a escrever, começar a pensar. Pro primeiro artigo, seria mais ou menos assim, começar a escrever. Com certeza. A gente conhece, né, uma pessoa, a gente não conhece, não sei se você conhece presencialmente, mas uma frase que eu sempre falo, Paulo, é a do Érico Rocha, né? Que ele fala que feito é melhor que perfeito. Então, às vezes o aluno ele não quer começar as coisas porque ele quer a organização perfeita, né? Ele quer saber tudo do tema para escrever e às vezes não é assim. O meu primeiro artigo, gente, nem se eu for ler hoje, o meu primeiro artigo e o meu último artigo, eles são completamente diferentes, porque eu tive uma curva de aprendizado, né? E se não fosse aquele meu primeiro artigo, eu não teria chegado no meu artigo de hoje, certo? Então, tudo é contribuição, certo? E assim, a gente, claro que a gente sempre vai buscar dar o nosso melhor para fazer as coisas, né? Mas também não é deixar de fazer porque você quer uma perfeição que, não, né, que vai tardar a chegar. E a perfeição só acontece no exercício, né? Na prática, certo? Então, é por aí. Escolha seu tema, né? Se baseie em outras coisas, né? Em outros trabalhos, né? Em outros artigos e vá fazer e leia. Eu acho que o segredo, né, é ler. Ler e reler várias vezes. Eu sempre leio e releio meus trabalhos umas 5 vezes, pelo menos, porque é ali onde você vai ver os erros gramaticais, é ali onde você vai ver que tem uma frase que não está conectando com a outra. Então, acho que o segredo de uma boa escrita, né, passa muito por isso também, de você reler. Você não vai, ninguém escreve de primeira, fez computador e manda para a revista, não existe, né? Porque aquilo vai vir cheio de erros, certo? Foi legal que você falou esse do feito que é melhor que perfeito, que eu tenho um caderno justamente com essa capa. Que lindo, adorei. Porque, né, realmente, o feito é melhor que perfeito. Só que eu escutei uma releitura da frase que eu gostei ainda mais dessa. Feito é melhor que perfeito, certo? Aí a releitura é antes feito do que perfeito. Porque o feito é melhor que Exato. perfeito, que é uma frase que eu assumo que eu gosto bastante, é que o feito é melhor que perfeito, você pode se acomodar nesse feito. E o antes feito, você faz, mas você já tá sabendo que você vai melhorar depois. Exato. Mas assumindo que você tá no começo, é o começo da jornada. A pessoa nunca escreveu um artigo, tá no mestrado, mas nunca escreveu um artigo. Já quer começar com o melhor artigo, o artigo de 50 páginas. Não, respira e vai de pouquinho em pouquinho, né? Vai se inspirando no artigo ali, no artigo acolá, vai vendo como é que eles escrevem, vai vendo como é a metodologia. Eu sei que a sua dificuldade, a metodologia, até conversei com a Paula, e ela falou que a dificuldade dos alunos dela é o resultado e as discussões mais pra frente, né? Eu até falei que o pessoal nem chegou a esse problema, porque o problema tá muito antes. Tá em definir o objetivo geral, objetivo específico, o problema da pesquisa, a metodologia. Então, acho que para a aula de hoje, o que fica é se inspirar em outras práticas. Murilo Gun, que a Paula citou umas 2 vezes na aula, ele fala muito dessa questão, né, da criatividade, da combinatividade. Você pega uma coisa ali, uma coisa aqui, e você remodela ao seu jeito. Deixa eu só ver uma pergunta que foi feita. Uma pergunta que eu gostei. A Nilce comentou que é verdade, o segredo é ler, reler muito a leitura também. E a Adriana perguntou assim: eu posso escrever um artigo baseado na pesquisa de uma outra pessoa? Com certeza. Primeiro, você pode fazer um artigo original, que acho que a gente primeiro precisa conversar um pouquinho sobre os tipos de artigo, né? Então, os 3 maiores tipos de artigos são: artigo original é quando você tem uma ideia que ninguém nunca teve e faz a pesquisa. Mas lembrando, às vezes não precisa ser uma ideia tão genial, às vezes é uma ideia de combinação, igual aqui a gente já conversou, né?
que eu tive, tá? Então, esse é um artigo original, é o artigo que foi feito pela primeira vez, certo? Depois a gente tem o artigo de revisão. Então, no artigo original, aquele que foi feito pela primeira vez, você pode fazer baseado no de outra pessoa, pegando justamente os métodos, né? Então, se baseando nos métodos de outra pessoa para fazer a sua pesquisa, certo? Às vezes, para você não reproduzir todo o método, para o seu trabalho não ser um copia e cola do outro, né? Não copia e cola, mas assim, uma reprodução do outro, você pega de alguns diferentes autores e constrói a sua, certo? Então, essa é uma forma que a gente faz muito. A outra forma de artigo são os artigos de revisão, né? Que a premissa de um artigo de revisão é justamente você fazer uma revisão de outros artigos que já foram publicados. Então, o artigo de revisão é quando você vai sumarizar, né? Você vai como se fosse resumir, não é só isso, mas é como se você fosse fazer um apanhado geral de todos aqueles artigos originais que já foram publicados sobre o tema, tá? Que você delimitou. Essa é uma forma também de fazer baseado na pesquisa de outra pessoa, viu, Adriana? E existe, gente, para o público, né, que vocês são, mais professores, tem um tipo de artigo que é riquíssimo, que vocês podem fazer, que nem precisa de orientador, e que vocês podem fazer até para exercitar, que é o tipo de artigo de relato de experiência, certo? Ou relato de caso. Na área médica, né, na área da saúde, a gente chama de relato de caso, mas para outras áreas profissionais, a gente pode chamar de relato de experiência. Para professores, você tem um relato de experiência quase que diário, né? É um aluno, né? Não sei, é uma intervenção diferente que você fez na sala de aula que deu certo, né? Uma ferramenta pedagógica que você fez que deu certo. É uma abordagem que você fez que melhorou, né? A aprendizagem dos alunos. Então, tudo isso pode ser relato de experiência, né? E para escrever um relato de experiência, basicamente você escreve a introdução, certo? Depois você escreve a parte do relato em si, o relato de experiência, né, a descrição do relato, que seria o método. E ali você vai escrever o passo a passo que você fez para aquela experiência. Ah, foi uma ferramenta pedagógica que eu inventei para usar aqui com os meus alunos que não estavam conseguindo, sei lá, ler uma palavra, né? Então, é você descrever como você desenvolveu aquela ferramenta. E depois já vem o resultado, onde você vai mostrar, né, quais foram os indicadores que melhoraram, né? E depois você conclui dizendo, né, enfim, qual foi a resposta que você teve, o que é que poderia ainda ser feito para melhorar essa abordagem. E vocês podem publicar isso e, assim, é riquíssimo. Eu sei que não é um artigo da maior evidência do mundo, certo? Na área da saúde, a gente tem uma coisa chamada de pirâmide de evidências, onde a gente diz que as revisões sistemáticas têm o maior nível de evidência e relatos de caso, trabalho com animais, têm a menor evidência. Mas a minha tese, premiada na CAPES, ela foi premiada com um artigo de relato de caso. Então, eu tinha um artigo de desenvolvimento da MEIA, eu tinha um artigo de desenvolvimento da impressão 3D e um artigo de relato de caso. Sim, um relato de caso que tem a menor evidência científica. Mas eu mostrei que em um paciente aquela meia teve efeito. E eu disse que o meu trabalho se limitava porque ele só é um paciente. Eu não quero dizer que essa meia funciona para todas as pessoas do mundo, mas eu quero dizer que ali tem uma tecnologia em potencial que a gente precisa investigar em outros milhares de pacientes ao redor do mundo para provar que funciona, certo? Então, artigos de relato de experiência são muito bons, tanto para vocês exercitarem escrita, quanto para conseguirem publicar e melhorar currículo. E não é difícil de escrever, porque é da sua realidade, você fez tudo, né? Então é só colocar aquilo no papel. Então, assim, eu acho que para vocês vale ouro, certo? Eu acho que fica aí um exercício para vocês fazerem. Depois, Paulo, me conta aí se as pessoas estão fazendo esse exercício, viu? Do relato de experiência, né? Porque realmente não tem certo e errado. É a sua experiência. Agora, claro que você vai usar um método, você vai, né, trazer o relato de experiência se utilizando de alguns recursos que vão enriquecer o trabalho. E aí a Yudileia fez a seguinte pergunta sobre revisão integrativa. Quais os pontos principais de se ver? A revisão integrativa, ela é mais ampla que uma revisão sistemática, né? A gente escuta pouco falar sobre isso, viu, por aqui. Na verdade, assim, a revisão sistemática, né, ela é muito padronizadazinha, né, o nome já diz, ela é sistemática, então ela tem um passo a passo para se fazer, e a primeira coisa que você tem que fazer na hora de fazer uma revisão sistemática é definir a pergunta de pesquisa. E eu gosto muito disso porque eu acho que, na verdade, toda pesquisa, às vezes a gente não verbaliza qual é a pergunta que a gente quer responder, mas lá no fundo do nosso coração, da nossa cabeça, a gente tem uma pergunta, né? A gente tem aquele sim, né?
E se eu fizer isso, será que eu vou ter aquilo? Para a revisão sistemática, isso é claro, você tem que colocar lá a pergunta, né? Para as outras pesquisas, a gente tem implícito, mas não costuma colocar. E hoje eu costumo colocar nos projetos, porque eu acho que deixa a gente mais a par do que vai fazer. Fecha parênteses. Então, a revisão sistemática é isso, esse passo a passo. Você primeiro tem que ter a pergunta, você tem que mostrar exatamente quais foram as palavras que você usou, né, nos sites para achar os artigos, né? Você tem que colocar quais foram os sites que usou, mostrar quantos artigos vieram, quantos atenderam aos critérios de inclusão e exclusão, e no final da sopa, quantos ficaram para você fazer a discussão dos resultados, né? Basicamente, isso seria uma revisão sistemática. Na revisão integrativa, ela é mais flexível, porque você também tem uma pergunta de pesquisa, você também pode fazer uma busca sistematizada, mas ela não é tão rígida como a revisão sistemática. Então, aqui na integrativa, você pode fazer uma busca separada, não necessariamente pelas bases de dados. Você pode incluir informação de um livro que você achou interessante colocar, que às vezes a sistemática não permitia, né? Pela metodologia que ela tinha rigorosa. Então, na integrativa, você fica mais à vontade para fazer esse mix, né? Da sistematização da revisão sistemática, com a liberdade de você adicionar outras referências, né? Que não necessariamente vieram daquela busca padronizada. Certo? Paula, a Ildileia, que fez essa pergunta, ela é aluna do mestrado memorável e olha como a pesquisa dela é bacana. Ela vai fazer uma pesquisa com alunos surdos que estão internados em um hospital e que sofrem de anemia falciforme. Então, ela vai tratar essa questão de como o professor pedagogo vai lidar com isso. Então, na pergunta dela, essa revisão integrativa, ela teria que abordar, basicamente, o pedagogo, talvez o profissional da saúde que está envolvido, o próprio aluno, talvez os pais do aluno, né? Se o aluno for menor de idade, já entra a questão do TALE, né? Que é o TCLE, mas para menor de idade. Exato. Então, esses são os pontos, né, que ela tem que observar. Exatamente. Isso mesmo. Fora essa revisão sistemática que também vai precisar ter, né? Sobre a inclusão, sobre aluno surdo, sobre Libra, sobre o pedagogo. Então tem que fazer um mix de tudo que ela está trazendo e trazer uma combinatividade, né? Fazer Exato. relacionar tudo. Aí você, na verdade, o resultado vai ser as informações que esses outros trabalhos não têm, né? E aí, uma coisa que eu gosto de fazer, que tem muito nos artigos de revisão, é construir uma tabela de extração de informações. Não é obrigatório, mas normalmente tem. E para mim, o que é que eu acho mais interessante na tabela? Porque na hora que você preenche essa tabela, depois quando você olha para ela, você consegue ver onde que a maioria dos artigos se repete, assim, no sentido de quais são os temas que mais são repetidos em cada artigo, né? E aí, visualmente, você já consegue extrair, por exemplo, os tópicos que você vai escrever no resultado de discussão. Então, por exemplo, será que desses artigos não falam de políticas de inclusão, de políticas públicas? Né? Então, será que esse é um ponto que se repete? Se ele se repete muito nos artigos, vale a pena você colocar um tópico de políticas públicas na discussão. Ele fala muito também do papel do profissional na escola, do pedagogo, né, da professora. Então, isso também cabe, né, num tópico da discussão. Então, essa matriz, né, de extração de informações que você vai fazer dos artigos, ela que define, né, o que é que você vai discutir ou não, quais os principais pontos que devem ser abordados ou não no seu artigo. Inclusive, essa questão, assim, do que abordar nesses artigos e tal, como o Paulo já falou, né, que eu comentei com ele, é tão forte nos meus alunos essa dificuldade de saber como escrever esse resultado de discussão, que eu escrevi um e-book, né, que ele dá justamente esse passo a passo do que a pessoa tem que pensar na hora de escrever, né, a discussão dos trabalhos. Ontem, lendo a tese de uma aluna do doutorado, eu ia colocando para ela quais as limitações do seu trabalho. Isso apresenta na discussão, ela não tinha colocado, né? Ela fez uma revisão sistemática. Ela fez uma revisão da literatura inicial, falando, por exemplo, de aspectos imunológicos, mas ela nem falava dos aspectos imunológicos nos resultados. Então, será que o trabalho dela realmente estava bem costuradinho? Então, essas coisas que precisam, né, estar bem alinhadas, certo? E esse guia, né, esse e-book, que é o guia definitivo para escrever os resultados de discussão, tem ajudado bastante a galera aí a destravar na escrita. Onde é que eles podem encontrar esse e-book? No link da bio do meu Instagram, tem o link dele, ou na descrição dos meus vídeos do YouTube também.
Excelente, já deixei aqui o link do Instagram da Paula, seja PhD, achei muito bacana, assim, muito rico para quem está pensando, né, nessa questão da pós-graduação, do mestrado, do doutorado, tem tema lá muito legal. E aí, Paula, para a gente, né, seguindo para o fim da nossa aula, tanto assunto para tão pouco tempo, né? Mas, seguindo aqui, a Marta Queiroz fez a seguinte pergunta. No relato de experiência, precisa ter projeto de pesquisa também? Talvez esteja confundindo um pouco, Marta. Na verdade, eu acho que eu entendi, Paulo, o que ela quis dizer. É, não precisa, porque às vezes o relato de experiência você só percebe depois, né? Depois que aconteceu uma coisa bacana, é que você pensa, caramba, eu podia escrever um relato dessa experiência, né? Então, às vezes, você não se programou para fazer aquilo, né, fez parte da sua rotina e deu um dado interessante e você quis publicar. Mas eu gosto de, antes de escrever o artigo, eu fazer um projetinho, tá? De como vai ser, é uma organização, né? Um planejamento do artigo. Então, você poderia fazer esse planejamento, esse projetinho. Como? O que, é que eu vou abordar aqui na introdução? Aí aplica a estratégia funil, né? No relato de experiência, qual foi o passo a passo que eu fiz para chegar nesse resultado? E aí você coloca lá tudo que você fez, todos os métodos que você usou para chegar, né, naquele resultado. E depois você coloca o seu resultado. Então, esse planejamento, né, não é exatamente um projeto de pesquisa bem elaborado, mas assim, é um planejamento que vai ajudar na escrita, né, e vai guiar a escrita do seu artigo, certo? Se foi, normalmente um relato de experiência envolve outras pessoas, né? E aí também precisa de apreciação do comitê de ética, certo? E aí tem situações em que você precisa do TCLE, né, do termo de consentimento livre e esclarecido, e tem situações que nem precisa. Basta você mandar o projeto só para o comitê de ética saber enfim, que você fez aquela pesquisa, né, que respeitou os princípios éticos. Por quê? Porque na hora de publicar, a revista vai pedir essa aprovação do comitê de ética, certo? Então, isso é algo importante que também deve ser levado em consideração para quem vai fazer aquele de relato de experiência. Ah, muito bacana. Porque talvez não seja necessário um projeto de pesquisa para escrever o primeiro artigo. Mas esse planejamentozinho, coloca alguns tópicos, depois muda o tópico de lugar, risca um, risca outro. Isso aí vai te ajudar a guiar. Porque eu vou te dizer, se você pegar uma folha em branco e já começar pela introdução, e já querer escrever o primeiro parágrafo da introdução, é angustiante até de pensar. Porque o que é que vem depois? Você até pode escrever o depois, já tá todo em desconformidade com a introdução, você se perde. Então vamos se ajudar, né? Faz um esqueleto, né? Acho que é isso que você quis dizer, faz a introdução, Exato. faz um esqueleto Um do que você esqueletozinho. almeja lá no final, vai preenchendo o meio com artigos que fazem sentido. A Aline, por exemplo, vai falar sobre a questão dos hormônios sexuais, na questão da autonomia do estudante, do Instituto Federal, nas aulas de um determinado curso. Então, se ela vai estruturar isso, ela já começa pensando como são essas aulas, qual a legislação que envolve isso, quais os materiais hoje em dia, né, que falam sobre isso. Então, você fazendo o tópico, você já consegue visualizar por cima, né? Aí você falou do post-it, né? Você pode pegar um papel, uma folha, um caderno, pode ser um post-it. E aí eu achei legal que você falou da matriz, né? E aí você faz mais ou menos uma cruz, né? E aí você vai escrevendo aqui. Como é que você dividiu? Numa matriz você colocou interesse. Porque no exemplo que eu dei, eu estava definindo o tema de uma palestra, né? Então, eu queria que ele fosse um tema atrativo, né? E objetivo. Então, no eixo Y, eu coloquei objetividade do tema, né? E no eixo X, eu coloquei atratividade, tá? Então, mas essas variáveis vai depender do que você quer. Então, se for um projeto de pesquisa, né? Eu quero um projeto inovador, né? Sobre o tema doenças renais. Então, as suas ideias, né, elas precisam convergir, né, ali nessa matriz, nesse eixo cartesiano. Aí as variáveis como eu disse, vai depender, né, de cada ideia, cada projeto. Os projetos e ideias de vocês, gente, são maravilhosos. Eu fico encantada com cada ideia que chega aqui na minha mentoria. Paulo está falando cada ideia bacana que eu já fico aqui pensando, meu Deus, que legal, como esse artigo vai ser interessante, né? Então, se animem com as pesquisas de vocês, que elas são muito necessárias e importantes. E aí, Paulo, pra gente ir finalizando,
Vou trazer aqui uma fala da Aline, que para quem está no mestrado, muitos de vocês ainda não estão no mestrado, mas vão estar. Então, por isso é muito importante estar nessa aula hoje, para já irem criando uma blindagem realmente de como a coisa funciona. E a Aline falou o seguinte, que está ralado esse semestre. É projeto, é artigo, é disciplina, é cobrança. E aí, a nossa aula de hoje também é nesse sentido de que realmente, infelizmente, faz parte do mestrado, né? Não é todo mundo que faz um mestrado, são poucos os que têm essa oportunidade, que conseguem acessar o mestrado público, federal, gratuito. Nem sempre você vai contar com a presença de um orientador super presente, que vai se reunir semanalmente. É raro, né, Paula, isso? Na tua Raríssimo. experiência, assim, quais são as principais dificuldades do mestrado? E como solucionar, assim, na sua experiência, você passou pelo mestrado, pelo doutorado, já recebeu uma premiação, que eu até falei pra você, né? Só se recebe uma vez. Você só faz o doutorado uma vez, só tem uma chance de ganhar ou não. Então, qual a mensagem que você tem pra galera? Gente, assim, uma coisa que eu sempre sentia, né? Eu sempre sentia que eu estava sobrecarregada. E até hoje é assim, né? Mas a gente precisa aprender a organizar as coisas, né? E a trabalhar com prioridades. Então, o que é prioritário? São as disciplinas agora? Então, uma coisa que eu fiz que deu muito certo no mestrado e no doutorado foi: primeiro eu me concentrei nas disciplinas. Então, eu fiz logo aquelas disciplinas para me livrar, para depois eu ficar com o tempo integral só para minha pesquisa. Então, isso foi muito bom, certo? Porque depois você fica ali com o tempo inteiro, né? Só à disposição de se concentrar, porque a gente precisa se concentrar muito, né? Para estudar os temas, né? E conseguir fazer uma coisa bem feita, né? Porque quando a gente divide muita atenção, às vezes a gente não consegue, né, fazer nada bem feito. Então, isso. Hoje, o que que eu uso? Sempre usei agenda, mas uma coisa que ajuda muito também hoje, né, quem gosta de tecnologia, tem gerenciadores de tarefas, como, por exemplo, o Trello. No Trello, você consegue colocar todas as atividades que você tem, você pode desmembrar uma atividade grande. O que é uma atividade grande? É a dissertação, né? É uma atividade grande. Então, você divide, hoje eu vou escrever a introdução. Para a introdução, o que é que eu preciso? Buscar referências. Então, você consegue fazer quadros, né? Quebrando aquela grande tarefa em tarefas menores, você consegue colocar os prazos, consegue colocar o que está em andamento, o que está finalizado. E quando a gente consegue cumprir uma tarefa, o sistema de recompensa do nosso cérebro vai a mil, né? A gente fica feliz. Eu, particularmente, só durmo feliz se eu conseguir cumprir pelo menos algumas das minhas metas do dia. Se eu conseguir fazer todas, eu vou dormir feliz da vida, né? Mas nem todo dia eu consigo e tá tudo bem. Eu acordo amanhã e vou conseguir. Então, a gente vai trabalhando com essas prioridades, né? E assim a gente consegue avançar. Se a gente só enxergar a montanha de coisas que tem para fazer e não tomar nenhuma atitude em relação a isso, a gente sempre vai se sentir sobrecarregado, sempre vai sentir que não está avançando, mesmo que a gente esteja avançando. Então, ter uma organização mínima que funciona para cada um, eu acho que é o segredo, tá? Se você não funcionar bem com tecnologia, usa a agenda, tá? Então, assim, vê o que mais funciona para você dentro da sua realidade. Já teve épocas da minha agenda ser um papel toalha do laboratório, onde eu fazia os cálculos dos meus experimentos, onde eu colocava a minha agenda. Então, um dia foi um papel toalha, depois virou uma agenda física, depois virou um Trello. Então, assim, façam o que mais funciona para vocês. E sempre lembre da frasezinha, no final dá tudo certo. Que ótimo. Dá certo. E você com a dedicação, colocando essa questão da prioridade, faz muito sentido. Inclusive, a gente teve algumas aulas, Paula, que foi muito focado nesse aquecimento, tanto para quem vai entrar no processo seletivo, como quem já está no mestrado. Por quê? Essa questão da organização do tempo, essa questão de saber o que fazer, o que não fazer, muda a vida da água para o vinho. Por quê? Se você sabe utilizar, por exemplo, a técnica Pomodoro, né? Que foi uma das técnicas que eu mostrei. Tira 25 minutos, senta em frente ao computador para escrever esse artigo. Não deixe ninguém atrapalhar. 25 minutinhos. 5 minutos para parar, volta mais 25 minutinhos para fazer uma outra demanda. Parece ser muito simples falando, mas quando a gente está fazendo, hoje eu mesmo fui fazer um Pomodoro 25 minutos. 3, 4 coisas me distraíram, me tiraram. Porque tinha outras demandas para fazer, né? Só que todo mundo tem muita demanda para fazer. Então, selecionar a prioridade, acalmar o coração, porque realmente a angústia bate quando você sabe. É solitário, né, Paula? A questão do mestrado, doutorado,
é um estudo muito solitário porque é você e você mesmo. Tem um orientador? Tem. Mas ele é orientador, ele só orienta. Ele não é o coautor, assim, não é ele que tá fazendo mestrado, não é ele que tá fazendo doutorado. Então, é um pouco solitário esse momento. E aí você sabendo lidar com essa emoção já ajuda bastante, né? No período de escrita, de pesquisa. Com certeza. Assim, uma coisa que ajuda muito é se cercar das pessoas do próprio grupo de pesquisa, né? Então, também depende, nem todo mundo vai oferecer uma mão amiga para ajudar, mas se você tem pessoas que estão te oferecendo uma mão amiga, né, aceite aquela ajuda, né? Não só na elaboração do trabalho, mas às vezes é até uma pessoa que só vai escutar, que vai sair para tomar uma cerveja com você ou tomar um açaí, só para conversar já está ajudando. Então, assim, também não se isole, né? Se você puder fazer parcerias, que faça, que vai enriquecer seu trabalho, né? Se cerque de outras pessoas que você acha que vale a pena. Também, se você achar que não está somando em nada, também não precisa, né? É assim, cada um vai ter a sua forma de lidar. Eu sempre gostei muito de fazer parcerias porque eu achava que somava muito nos trabalhos. Mas, assim, às vezes, quando acaba aquele período, todo mundo também some da sua vida, né? Às vezes a gente leva amizades para a vida inteira, dali, às vezes outros não ficam. Mas, assim, esse momento, eu penso que é um momento seu. Naquela hora que você recebe o seu diploma de mestre e de mestra, é um momento seu, da sua família, de todas aquelas pessoas que caminharam junto com você, né? E quase ninguém também caminha tão sozinho assim, né? Porque a gente sempre vai precisar da ajuda de um ou de outro. Mas não é uma tarefa fácil, né? E assim, a superação, né? E o sentimento de conquista é assim, maravilhoso. Então, faça seu mestrado e depois já engate no doutorado, porque você vai querer sempre, né, estar se especializando e ter esse sentimento de conquista de novo. Não Ah, desistam com do seu sonho. certeza. Então, mestrado mesmo com os percalços, com os desafios, mas é uma conquista muito grande e a grande maioria de vocês vão ser os primeiros mestres da família. Então, Exato. é uma responsabilidade, é um orgulho, não é pelo certificado, pelo diploma, é pelo que isso representa não só para você, é para toda a sua família, né? Para todo mundo que está em volta de você. Então, é um título a se orgulhar. Você que vai entrar no mestrado, quem tá aqui é porque vai, né? É uma questão de tempo. Então, Paula, foi uma excelente conversa. O pessoal gostou bastante, né? Aqui eu tô acompanhando o chat, eles gostaram muito da conversa. Canal do YouTube, Seja PhD. Instagram também, né? Seja PhD, com Paula Menezes. O que é que a gente vai encontrar lá, Paula? No canal, no Instagram? No canal do YouTube e no Instagram tem live toda quinta, né, às 18h30, sobre temas relacionados à pós-graduação, mas com ênfase em escrita. Então, às vezes, a gente conversa, né, sobre percalços na pós-graduação, mas na grande maioria das vezes as lives elas são, e todos os conteúdos que são postados diariamente são sobre escrita. Então, vai ter uma aula só de introdução, uma aula só de metodologia, uma aula só de resultado de discussão. Então, assim, vai ter, né, informações em uma linguagem muito mais simples do que dos livros de metodologia científica, e de forma muito objetiva, né, no sentido de ajudar vocês nessa trajetória, falado por alguém que já passou pelos percalços, né, que já errou muito e que, baseado nos acertos, está ajudando vocês para que vocês tenham uma trajetória mais leve, né, e mais feliz. Ah, que ótimo, Paula. Eu tô vendo aqui os agradecimentos, o pessoal agradecendo as suas falas, sua motivação. Então é isso. Lá no canal da Paula, seja PhD, no Instagram, você acessa vários conteúdos. Não deixem de acessar, tem os meus, tem o da Paula. Sempre que você vai, principalmente quem ainda não entrou no mestrado, você já começa a assumir esse papel de pesquisador, você praticamente começa a chamar o mestrado pelo nome. Isso atrai bastante, né, Paula? Quando você já antecipa alguns passos, parece que o mestrado só vem. Então, Com é isso que eu certeza. desejo para vocês que estão nos acompanhando aqui. Paula, gratidão aqui pela sua presença, pelas suas contribuições. Quem sabe a gente marca uma outra aula, né? O pessoal tá cobrando aqui. Com certeza, vamos marcar. Eu que agradeço o convite e a participação de todos. Gente, foi um grande abraço. Um grande abraço para vocês. Parabéns pela participação, certo? E agora mãos às obras, né? Com essa aula, talvez você ainda tenha um pouco de dificuldade de escrever, mas agora você já entendeu a estrutura, inclusive para saber por onde começar e o que pesquisar, né? Esse é um trabalho constante. Quem entrou no mestrado também tá nessa peleja, né? Tá nessa... Como é que a gente fala isso sem ser cearense?
tá nessa batalha, né? Nesse desafio. Então, vejo vocês na nossa próxima aula. Grande abraço e até lá!